Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Escuderia Podcast, nosso primeiro podcast aqui nessa quarta-feira à noite. A gente está ao vivo no Instagram e depois tudo que a gente está captando vai para o YouTube, vai rolar corte, vai rolar muita coisa legal. Ali do meu lado, Ricardinho Gouveia, se apresenta aí, Ricardinho. Fala pessoal, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Ricardo Gouveia, o R37, como muita gente conhece. Sou sócio do Rafa na R37 da River Academy, sou dono das molas R37 também, e assim como eles, viciado aí em adrenalina, acelerar, gastar um pouco de pneu. Estou com expectativa alta aí pro papo com vocês. Legal. E aqui o nosso convidado de honra hoje nesse primeiro podcast, o Kaique Bentivoglio. Como é que é? Correio TV, a gente tem muita coisa para contar, um baita piloto, vários títulos. Se apresente aí, meu amigo. Então, pessoal, primeiramente agradecer aí ao Rafa, todo mundo aí pelo convite. É uma honra poder estar aqui contando um pouco da minha história. Meu nome é Kaique Bentivoglio, hoje sou piloto de UTV e também navegador, atual navegador campeão dos sertões aí ao lado do Lucas Moraes, que é um grande parceiro meu. E vamos lá, sou um cara que vim da moto também, né? Então lá do meu passado eu vim da moto, eu gosto muito de moto. Mas hoje estou aí nos UTVs, que eu acho que é a evolução natural, a gente chega uma hora que para de assumir um pouco de risco na moto e vai para o UTV. Então, hoje tenho muita aptidão, gosto muito de moto de rally em geral, tudo quanto é motorsports, eu sou bem fã. Legal. Eu e o Ricardinho, a gente tem uma discussão, já vou deixar isso. Algumas, deixar isso né? A gente tem várias discussões. Essa vai ser talvez o tema final da nossa conversa. Mas assim, já para ele se preparar também para não pegar desprevenido, eu acho que os caras, assim, topo do mundo dos caras mais picas que existem em quatro rodas. Os caras do WRC, de rally. É a minha opinião. Ele, como um fã de Fórmula 1, ele tem... Diverge um pouquinho. Agora, existe o respeito, lógico. Lógico. Mas a gente tem Eu acho que algumas divergências. para entender essa resposta você tem que tentar cruzar um pouco, né? Assim, o cara... É uma discussão eterna essa, cara. WRC e Fórmula 1. Existe o ROC, né, que é o Race of Champions, que eles misturam vários pilotos de várias modalidades. E você vê que, cara, eles andam muito perto. Sempre tem um cara de Fórmula 1 e um cara de rally disputando. Então, isso mostra como os pilotos de ponta nas duas modalidades, cara, eles são cara, realmente fora da curva. Mas eu tô com o Pasqualini. Eu acho que os caras do WRC estão um degrauzinho acima. Acho que até o final eu vou te convencer. Eu fui sacanagem de pegar esse ponto agora, que eu tenho um aliado fortíssimo aqui, então eu sabia que ia ser isso. Outro dia eu te peguei com um aliado forte pro meu lado, né? Também, o Dimas, o Rodrigo Pimenta, a gente estava discutindo isso também, e aí o Rodrigo falou, não, mas asfalto legal por causa disso e tal, e aí naquela ocasião Cara, você sabe que eu naveguei um tempo, eu corri com o Ingo Hoffman, né? Caraca. Eu naveguei 2 anos pra ele. E ele é um cara que, dispensa comentários, né? Já foi 12 vezes campeão da Stock Car e tudo mais. E ele falava pra mim que a diferença entre a tocada da terra e a tocada da pista, né? São coisas... Cara, a única coisa que é igual ali é que você tem um volante de 4 rodas, velho. O resto é tudo diferente. Então, assim, são tocadas completamente diferentes porque no asfalto você trabalha ali muito no milésimo de segundo, muita repetição, é tudo aquilo, sabe, o tempo inteiro tentando buscar o limite. E na terra é o imprevisto o tempo inteiro. Você tem que andar num lugar que você não conhece, você tem que andar tentando tirar o máximo que você pode num lugar que você está passando pela primeira vez, que muda de uma passagem para outra. Então, são coisas bem diferentes, mas claro, a gente está falando dos dois tops do mundo aí, né? WRC e Fórmula 1, e tem o Dakar também, né? Que no cross country tem vários pilotos do WRC que estão lá também disputando. Legal, a gente vai falar disso e muito mais, mas como é o primeiro podcast, eu acho que cabe aqui a gente falar um pouco mais da nossa estrutura. Escuderia é uma marca que começou agora no mercado, então Escuderia Racing é uma empresa que faz vários produtos para o motorsport em geral. A gente já faz alguns produtos para o UTV, a gente faz alguns produtos para moto velocidade. Enfim, a gente vai ampliar muito isso ainda. Também cabe apresentar melhor o Ricardinho aqui, né? Porque a gente falou muito pouco dele. Talvez pela escuderia o pessoal já me conhece um pouco, mas eu acho que o Ricardinho tem que se apresentar melhor, falar um pouquinho mais de si aí. Vamos lá, não sou muito bom de falar de mim mesmo, né? Mas, cara, eu respiro motorsport, automobilismo, desde sempre, né? Meu pai era piloto, tinha o carro de corrida dele que ele mesmo construiu. Eu cresci no meio disso e, no meu caso, a fruta caiu no pé mesmo. E perto do pé, né?
E, cara, vim me desenvolvendo nisso até hoje. Hoje a gente leva isso profissionalmente, a gente faz treinamento de pilotos. Então, a gente tenta unir todas as expertises que a gente reuniu. No meu caso, piloto desde sempre, kart, vim para o carro e tudo mais. Fui engenheiro de competição, então, analista de telemetria, já uns 13, 14 anos já que eu iniciei nessa função. E eu falei também da minha marca de molas, né? Não sei se foi agora no ao vivo ou se foi antes, mas eu tenho a minha marca de molas, que se chama Molas R37. 37 é meu número de corrida, o número de carteira de meu pai e tudo mais. E eu tenho esse lado também de desenvolvimento de chassi. Como engenheiro, sou engenheiro de formação. Então, desenvolvo molas para carro de corrida, carro de rua, carro de uso misto. E juntando tudo isso, é difícil falar de mim mesmo, né? Mas é muito bom isso. Juntando tudo isso, a gente consegue entregar para um piloto que faz um treinamento com a gente um pacote completo. Então a gente vai falar como ele tem que conduzir o carro dele, aonde ele pode melhorar como piloto, usa a telemetria como uma ferramenta, um braço super forte, e de repente também pode sugerir modificações do carro, para o carro melhorar, cobrir uma deficiência ou ficar mais do gosto do piloto. Bom, Muito bom. essa é uma versão muito resumida de tudo que a gente faz, de tudo que o Ricardinho faz, mas é bom para situar a galera. E Kaique, eu queria... a gente já entendeu o que é bigode, agora você falou que começou na moto lá atrás, então dá uma resumida também na sua história para a gente começar a pensar algumas histórias legais aí. Bom, vamos lá. Na verdade, o meu primeiro contato, eu sempre desde moleque, foi aquele cara que nunca quis um bonequinho, sempre era motinha e carrinho. E aí quando eu fiz 5 anos de idade, eu ganhei minha primeira moto. Uma pegada. Não era uma PW, na época era uma... era concorrente da PW, era uma Suzuki que tinham poucas no Brasil, cara. E eu ganhei uma motinha daquela, uma cinquentinha, e putz, cara, comecei a pegar muito gosto. Meu pai tinha aquele tempo inteiro me fazer eu parar de descer da moto, porque, cara, por mim era o dia inteiro andando de moto. E aí eu peguei gosto muito pela moto e fiquei até os 20 anos de idade. Caramba, no motocross, No motocross. Mais no motocross, fazia uns passeios com meu pai também, que curtia andar de moto, mas meu pai era mais trilha, passeio. Acompanhava ele um pouco, mas o negócio era mais no motocross mesmo. E aí, com isso, eu conhecia um amigo meu na época, o Hugo, que também correu de moto comigo a vida inteira. E aí, nisso, ele do nada apareceu com um carro de rally na porta da minha casa. Eu acho que ele tinha feito um negócio e, cara, tava tomando banho, saiu, vi um carro de corrida na porta de casa. Ele falou, cara, peguei o carro no rolo, fiquei sabendo que tem uma corrida de rally no fim de semana, vamos correr? Eu falei, cara, mas e aí, como que a gente vai fazer pra correr? Ele falou, não, você navega pra mim. Eu falei, cara, fazendo ideia que era navegar, né? Eu falei, mas como que é a corrida? Ele falou, não, no fim de semana que vem. Eu falei, cara, tem uma semana pra entender o que é navegar, né? Eu já acompanhava rally, Rally dos Sertões sempre foi uma coisa que eu assisti, acompanhei a vida inteira. Sempre foi um sonho gigante para mim estar nos Sertões. Então eu falei, putz, de repente isso aqui é a minha porta de entrada para ir para uma outra modalidade. Porque a moto a moto para você ser competitivo, você sabe disso. Você tem que estar muito envolvido com ela, você tem que estar em cima da moto segunda, quarta, sexta, fim de semana. Então você tem que estar o tempo inteiro em cima dela. Então eu já estava num ponto ali que eu já estava tirando um pouco o pé. E aí, só que a gente está acostumado com isso, que quer fazer alguma coisa. E aí entrei no rally sem querer com esse meu amigo. A gente fez essa prova, que na época era da Mitsubishi Cup. Cara, adorei, achei muito legal. Falei, puta, meu, isso aqui é legal pra caramba. Porque eu tinha aquela navegar, né? Como será que é? Eu gostei muito. E aí eu corri com o Hugo mais 2 anos, que ele começou a se profissionalizar um pouco. E aí em 2010, o Hugo parou de correr e eu recebi o convite do Ingo Hoffmann. Você já conhece. E Ingo Hoffmann, alemão, pô, dispensa comentários, né? Me chamou para navegar e eu acabei navegando 2 anos para o Ingo, e aí acho que eu comecei a ter uma carreira um pouco aí como navegador na época. E, pô, naveguei, isso foi em 2010, eu já tinha 3 anos navegando, que eu navegava com o Hugo, e fui até 2020 navegando, sempre navegando, e aí em 2021 eu entrei para Polaris, na parte comercial, e, cara, fui fazer uma corrida meio experimental, assim, para ver se eu curtia, e a Polaris, eu tive um bom resultado, eu fiquei em terceiro nessa prova, que era a minha prova experimental, minha primeira prova, no caso, e a Polaris começou a me apoiar. Falou, bom, cara, você é um cara que é envolvido com a marca, tal, você tem um nome já no rally, e aí eles começaram a me apoiar, e agora eu tô aí como piloto e como navegador.
Só que como navegador, eu só navego agora os Sertões. Antes eu navegava Brasileiro, Mitsubishi Cup, todas as provas. Agora não mais. Eu faço hoje, durante o ano, 18 provas, mais ou menos. E dessas 18, são 16 provas pilotando e 2 navegando. Eu, Sertões, e devo fazer alguma do Mundial aí com o Lucas. Tá. Então, resumindo, assim, passando bem rápido pela minha história, é basicamente isso. Legal. Você trabalha também vendendo TV, ou não mais? Trabalho. Hoje eu trabalho numa concessionária Polaris, que é a Polaris One, de São Paulo. Então, cara, hoje eu respiro TV o dia inteiro, né? O meu TV de corrida fica na minha frente, eu fico o dia inteiro olhando pra ele. E tem uma história engraçada, porque a Polaris One fica ali na Bandeirantes e tal, e uma vez eu estava passando por lá, e eu morava em Jundiaí, num lugar que tem uma pista de TV. Sim, eu lembro dessa lá na Polaris. E, cara, o TV é uma coisa que, assim, eu falo que é um brinquedo de 200, 300 pau que vale cada centavo. Vale cada centavo. Tudo que custa, ele vale porque ele entrega. Ele entrega, Porque eu vejo que ele é muito focado, né? O objetivo é esse, qual a forma mais simples de atingir esse objetivo? Mas é Não tem muita absurdo. coisa extra, né? O que o TV faz, cara, o que ele faz, ele acelera, o que ele contorna, o que ele absorve de buraco. Não, ele veio para revolucionar o esporte no mundo, né? Se você olhar hoje no mundo inteiro, cara, os TVs eles estão tomando, assim, o rally, por exemplo, no Brasil, cara, os Sertões eles têm que limitar a quantidade de inscritos, porque, cara, quando eles abrem as inscrições já estoura 70, 80 UTVs, assim, em uma semana. Então, eles têm que limitar as inscrições dos UTVs para poder fazer a prova acontecer. Senão, cara, você não consegue dar conta, né? Imagina, 150 TV largando, vai ter a primeira moto largando 6 horas da manhã e o último carro vai largar à tarde. Então, pela logística da prova, eles tiveram que limitar a quantidade de UTVs, que hoje, cara, é a maior representatividade que a gente tem de rally no Brasil. Então, você pega, por exemplo, as etapas do brasileiro que eu corro, cara, cada etapa é 50, 60 UTVs largando. Entendeu? E hoje você tem as fábricas apoiando alguns pilotos, que é uma coisa legal. Isso é muito legal, né? Isso é muito importante. Então a Polaris, no caso a Polaris, eu sou um piloto oficial da Polaris. O Lucas é um piloto oficial da Polaris. Jean Azevedo agora também é Polaris Race. O Nuno também é. O Nuno agora ele é o cara que comanda a equipe. Tá. Né? Então ele foi campeão brasileiro de base no ano passado. Esse ano ele aposentou. Vai ficar só curtindo e ele tá tocando a equipe. Então a parte racing é o Nuno que toca. Legal. Então ele que decide quem vai pilotar, quem vai correr e tal. Então hoje a gente tem um time super estruturado, acho que vai ser um ano muito disputado, muito bom para Polaris, porque a Can-Am a gente já sabe da história, né? Já vem com muita força já desde 2017 e desse tempo a Polaris ficou um tempo afastada do rallies e agora eles estão vindo com muita força. Pra galera entender, porque a gente é muito gearhead, a gente é muito desse mundo, a gente está acompanhando, mas talvez o pessoal que está aqui caindo de paraquedas da escuderia, que talvez seja mais das motos, ainda dos carros, tem um lance que acontece entre Polaris e Can-Am, que são duas patamares, exatamente. que é talvez muito parecido com o que acontece entre Honda e Yamaha. Exatamente isso. Já era. De TV são essas duas. No Brasil são essas duas. No Brasil são essas duas. E assim, pelo que eu sei, para resumir também pra galera, Can-Am sempre foi uma coisa mais velocidade, com bitola maior, um carro muito rápido de rally. E Polaris antigamente tinha uma história mais de desafio, sempre um carro muito bom para trilha, essas coisas. Exatamente. Na verdade, assim, até 2016 a Polaris ela dominava o mercado, mesmo nas corridas. Em 2017 a Can-Am lançou o X3, que, cara, revolucionou os UTVs e realmente era um UTV muito mais rápido. Então aí eles tomaram o mercado, assim, das competições, 90%. Mandar um abraço pro Calunga, pro Deninho também, né? Deninho, o Nuno, todo o pessoal. Então, assim, eles revolucionaram esse mercado, né? Então eles tomaram, o mercado foi Can-Am por muito tempo. E a Polaris, ela sempre foi mais focada, nessa época ela estava mais focada na trilha, no passeio, no cara do agro, porque, cara, o TV ele abrange um mercado muito grande. É overall, tem muita coisa. A competição em si é a menor fatia do bolo, entendeu? Então, agora a Polaris lançou um carro, que é o Pro R, que é um carro 4 cilindros, que já é uma outro patamar de carro. E aí sim eles voltaram a tomar o mercado racing, e se pegar agora do ano passado para esse ano, já começou a buscar a Can-Am, entendeu? Tanto é que o ano passado o Nuno foi campeão brasileiro de Baja, de Polaris.
em cima da câmera, né? Esse ano a gente só teve uma prova de baixa, que foi agora, no fim de semana passado, Ganhou o Lucas. que o Lucas ganhou também de Polaris. Então, assim, Polaris veio com muita força e vai tomar mercado. Mas isso é importante, é legal você ter essa disputa entre as marcas. É muito Tem legal. que ter, em todo esporte tem que ter isso. E é legal ver isso, porque nos carros, pelo menos, falando de asfalto, né? Antigamente, até lá, os americanos tinham muito essa cultura, né? Race on Monday, Sell on Sunday, né? Tipo, Sim. uma corrida para fazer a nossa marca, para fazer o nome e vender. Lógico. E hoje em dia não se vê mais muito disso, mas no off-road, né? Nessa briga das duas marcas aí, tá sendo um investimento muito bom, né? Tá sendo, é igual acontece muito nas motos, né, cara? Sim. Hoje, se você pegar o grid das motos, ali, Honda e Yamaha, os caras, é uma briga bonita de ver, né? Nos sertões mesmo, cara. Um ano ganha um, outro ano ganha outro. Então é muito legal você ter essa disputa entre as marcas. Quando você tem uma marca só sobrando, aí você perde um pouco do investimento das fábricas, de botar piloto novo, de incentivar, entendeu? No off-road, aqui no Brasil, isso é muito claro, porque, por exemplo, no motocross, que as fábricas injetam muita grana, por exemplo. Sim. Tem Yamaha e Honda ali sempre dividindo o título, um ano ganha uma, categoria ganha outra, enfim. E se saísse uma delas, o esporte ia perder muito, porque a outra marca não ia ter motivo para injetar e desenvolver daquela forma que fazia. Porque já vem natural para eles, né? Então já vem natural. É quase o herói que precisa do vilão e vice-versa, sabe? Exato. Precisa ter essa coisa. E agora, indo um pouquinho mais para um lado família, bom, você trabalha com TV, corre de TV, mas ali atrás do vidro, ali nos bastidores, está sua esposa e seu filho, e como é que você concilia tudo isso, cara? Cara, graças a Deus, minha esposa e meu filho, eles são muito parceiros comigo, né? Sempre, quando dá, eu levo eles para as corridas, mas a minha esposa já me conheceu assim, então ela sempre... essa mesma desculpa, tá? Então, por enquanto tá tudo tranquilo, mas ela sempre foi muito parceira, dica, cara. Né, pessoal? Se você quer fazer alguma coisa, faz logo. Porque quando você conhece alguém, exato. chegou primeiro. Exato. Não, mas ela sempre foi muito parceira, cara, muito, nunca tive problema assim. Você leva junto, né? Teve alguém Quando dá, eu levo. Tem um comentário aqui da Argentina, você corre na Argentina também? Cara, não corro na Argentina. Já fui pra Argentina acompanhar algumas provas lá, mas não corri. E o argentino, ele é fanático pro rally, cara. É legal pra caramba. Moreno... Não, eles são fanáticos, cara. Eu tive o prazer de ver um Dakar quando largava na Argentina. Cara, eu fiquei de cara, né? Dava mais de 1 milhão de pessoas na largada. Cara, os argentinos, eles são muito bons com motorsport. Eles gostam de motorsport em geral. Em geral, eles vestem a camisa mesmo. Tanto na moto quanto no carro. Não, mas concluindo, né? Assim, cara, eu em relação à família, igual, vai ter uma corrida agora nesse fim de semana, né? No sábado, que é uma prova da UTV Cup. E na UTV Cup é um dia só. Então, cara, provavelmente minha esposa vai comigo, meu filho, porque como um dia só é mais tranquilo. Porque a gente sabe, cara, que assim, pra acompanhar ali, putz, pra eles é muito cansativo, entendeu? Eles vão ver você largar, daqui a pouco você chega e tal, mas puta, acorda cedo, é o tempo inteiro ali você focado na competição, então você não consegue dar uma certa atenção. Então, quando eu vejo que é uma prova mais tranquila, eu levo, eles sempre gostam de ir. Agora, minha esposa, cara, ela já aprendeu a acompanhar, ela tá sempre ali, eu chego, ela já sabe que eu cheguei, ela tá acompanhando a bolinha, porque eles conseguem ver o rastro, né? O track, ela acompanha o tempo inteiro. Principalmente nos sertões, ela fala que nos sertões porque não faz outra coisa, não fica vendo bolinha lá, até se parar, aí já sabe o que deu algum problema, fica em desespero. Então assim, ela acompanha, cara, acompanha muito e é muito parceira. Cara, falando em acompanhar os sertões, tem um pessoal que vai para fazer a expedição, né? Tem. Então o pessoal faz a viagem acompanhando o rally, mas é uma expedição, uma curtição e tudo mais, porque passa por lugares fantásticos. Cara, o legal, assim, a energia dos sertões é muito legal, porque todo mundo que está lá, na verdade, é fanático pelos sertões, né? Cara, assim, não tem nada fácil nos sertões. Nada. Não existe uma função fácil, que você vai ser tranquilo. Não, para todo mundo é muito difícil. Tem que gostar. Então tem que gostar muito, cara, para estar ali. Então eu já fiz sertões como chefe de equipe, já fiz sertões navegando e já fiz sertões pilotando. Então assim, cara, não tem nada fácil ali dentro, cara. É tudo muito tenso, muito pancadaria mesmo. Para a galera, só para fazer alguns paralelos também para o nosso público de moto, eu corri de mano, 3 anos, corri para Speed. Cara, isso é a coisa mais insana do planeta. Não, mas eu corri sertões em 2018, de moto. E assim, você falou que aprendeu a navegar uma semana antes. Eu, na época, era piloto Yamaha, peguei uma TTR lá da fábrica, falei, não, vou correr os sertões, preparei a moto e tal. Fui para Floripa, encontrei o Bob lá.
Sim, o Ricardo sim. Martins da Sim, Yamaha me claro. deu umas dicas. Enfim, aí vamos entrar agora na comida? Ó, que beleza. Ó, A gente já volta com a história, vai entrar os petiscos aqui. Vamos lá. E falando um pouco dessa vibe de sertões, quando eu tinha corrido Ilha de Man, fui correr os sertões em 2018, eu acho. O prólogo foi no autódromo, foi em Goiânia. O João a gente largou de Goiânia e aí foi tudo no asfalto. E aí eu lembro que mesmo de TTRzinha, eu fiz a pole na categoria, o Bicinho foi em segundo. Eu lembro disso aí. Foi mó barato e eu devia ter parado ali, na verdade. No auge, entendeu? Não, você é muito chão pra queimar. No primeiro dia dos sertões, na metade do dia antes do abastecimento, eu já regacei o tornozelo. Eu acho que eu quebrei o tornozelo, só que eu não Mas podia. tomou rola? Não sei. Eu vim na poeira, que não pode ir na poeira. Sim, Ninguém vai na poeira. Sim. Mas eu, idiota, passou um cara, eu fui na poeira do cara e virei pra frente numa lomba, né? Cara, eu acho que é uma lomba que era no começo, não era? Antes do abastecimento um pouco, um monte de gente. Eu lembro que tinha muita gente esperando esse lugar. Eu lembro. E aí, tipo, 8 dias de prova, não sei, 4.000 quilômetros, e assim, eu tinha rodado 200 e já quebrei o tornozelo. Entendeu? Foi assim, meus sertões. Depois eu quase me matei num murão de cerca, de porteira. É tenso, cara. Então, mas a atmosfera que você falou, tipo, pode ser como chefe de equipe, pode ser como mecânico, como piloto, como navegador. Os sertões é uma coisa que tem que estar na lista de fazer antes de morrer. Sabe? Tem, cara. Tem. E assim, depois eu tô indo pro meu meu primeiro foi em 2010, tô indo pro meu 13º sertão. você andou todos os anos. Andei. Não, na verdade, é que assim, 2010 até 2013 eu naveguei para um amigo meu, que era o Hugo, que é aquele cara que eu comecei a história. E aí, em 2014 até 2017, eu fui chefe de equipe da X Rally Team, que hoje é minha principal concorrente. Mas eu fui chefe de equipe deles durante 3 anos e assim, o primeiro título da X Rally Team, eu estava lá como chefe de equipe. E é uma das equipes principais. Sim, é o nosso principal concorrente hoje. Pra você ter ideia, a X-Rally da Veda City, né? Sim. Os caras são muito amarelos, bons, os carros amarelos. E uma coisa que me impressionou lá, que você chega no parque fechado, os caras têm os food trucks deles. Não, a estrutura da equipe é impressionante. Entendeu? É interessante que ele fez um caminho que geralmente é o inverso, né? Você foi de chefe de equipe para piloto. Cara, o Hugo não ia mais correr. O piloto e falou, vamos me aposentar. É que assim, o Hugo não ia mais correr. Aí o pessoal da XL Team, eles estavam sem chefe de equipe. E aí nisso, putz, cara, você já tem experiência com rally e tal, cara, e entrei, foi super legal, uma experiência muito legal. E é bom quando você é um competidor e entra no chefe de equipe, é muito mais fácil. Porque você sabe o que precisa uma competição, o que um competidor precisa. Fala a mesma língua. Mas eu acho que o rally, ele permite um vai e vem absurdo. Por exemplo, eu corri o Sertões com um amigo meu que você conhece, o Rodrigo Quezan. Claro, muito. Gente, boníssima. Sim. E ele corria de carro, aí correu de moto, ele corria de carro de novo, enfim. Foi. E os Sertões, o rally em si, é uma coisa tão complexa que você pode circular de todas as formas. Lá o Xiga, por exemplo, que corria de moto, agora navegando, exato. Enfim. Não, na verdade tem vários pilotos de moto que viraram navegadores. O Ramon. Sim, o Ramon. Não, e você tem até você pega, por exemplo, se eu não me engano, qual que navegou pro Alonso, cara, no Dakar. Pô, o cara ganhou o Dakar várias vezes de moto. Não. O Peter Hansen é o cara das motos, o maior vitorioso Dakar da história. E depois foi pros carros. Mas teve um cara, depois eu vou lembrar o nome dele, ele veio pro Brasil, disputava com o Zé direto. Tentando lembrar, um cara da Red Bull, cara, KTM, um puta piloto muito top. Não foi Depré. Mas é um cara, enfim, um puta piloto top de moto, foi campeão do Dakar várias vezes, depois eu vou lembrar o nome dele. E aí ele foi navegar pro Alonso, cara. Que animal. Que legal, né? Entendeu? Porque o Alonso andou... Ele tem dom, né? Não, mas cara, até que assim, ele fez nono, acho, no final Porque para uma estreia da prova. É muito bom. Mas aí se a gente for falar de estreia de Dakar, a gente não tem como deixar passar a estreia do Lucas de Moura. O Lucas tem um apelido? Tem o Brabo agora? Como é que é? O pessoal pegou de Brabo, né? Mas o Lucas chama de Len. Len. Que é as iniciais do... sim, porque tem o Man. Tem o Len e o Len, exato. O Man é o pai dele e o Len eu chamo o Lucas de Len.
Até quando ele andava de motocross, eu usava lenha nas costas. Você sabe que o Lucas veio de motocross. Não, eu não só sei, como uma das imagens mais marcantes que eu tenho na minha cabeça de motocross é o Lucas de Moraes fazendo a curva da lanchonete lá do Calango Cego, quando a pista descia. Ele fazia uma curvinha na parede assim, num jeito. Quem treinava ele era o Frank. Sim, o Frank. E era um absurdo que aquele moleque andava. Não, é demais. Absurdo, Muito. E era até hoje. Então ele teve um negócio no quadril, alguma coisa. O Lucas, ele se profissionalizou mesmo no motocross. Pra ter ideia, tem uma porque ele foi morar na fazenda, ele morava lá, treinava, assim, muito. Então, o Lucas, tudo que ele pega pra fazer, ele é muito focado. Ele vai pra fazer o melhor possível. Então, ele realmente tinha um treinador morando com ele na fazenda, treinador físico, aí tinha um cara que treinava ele na moto, e ele morou lá um tempo, cara, treinando praticamente todos os dias. Sim. E aí ele foi correr fora, correu o Campeonato Americano, correu um tempo lá, chegou a classificar pro AMA e tudo mais. E aí ele teve um problema no quadril, que aí ele teve que parar de correr de moto, fez uma cirurgia, que era um problema no quadril dele. Não foi gerado pela moto, não tem nada a ver com a moto, não, era uma doença mesmo, uma coisa genética. E aí ele teve que fazer essa cirurgia e, cara, os médicos indicaram para que ele parasse de correr de moto. Aí foi pros carros. Aí foi pros ele carros. teve muito sucesso. Sim. Mas aí o ponto alto, talvez ele virou piloto Red Bull esse ano, eu acho, né? O ponto alto, assim, o Lucas começou a correr de carro em 2012, ele começou a correr de carro. E aí em 2013 eu já comecei a correr com ele. Sim, já navegando para ele. Navegando para ele, que foi a Mitsubishi Cup. Uhum. E a gente já foi campeão em 2013 da Mitsubishi Cup, uma disputa muito legal com o Zé Hélio. Legal. Então foi, cara, definido no último dia. E aí, de lá para cá, veio tendo uma boa evolução. Em 2018 ele fez o primeiro Sertões. A gente fez com um carro nacional, que era uma Sherpa, que era da MAN. Sim. E era um carro bem inferior. Eu tava lá esse ano. Então foi o ano que você tava com a Yamaha. Um carro laranja. Sim, é isso mesmo. E assim, cara, nosso carro era muito inferior aos carros top. É igual você lá com a 230 queria andar com os caras de 450. Não dava. Então assim, a gente fez quarto no primeiro Sertões nosso. Teve especial que a gente conseguiu fazer o segundo tempo, que pro carro que a gente tava era, cara, absurdo. Era realmente impressionante. E o legal, cara, é que ali eu comecei a entender alguns diferenciais do Lucas ali. Eu acho que ele é um cara que consegue ter um foco muito forte, assim, da hora que ele larga até a hora que ele chega. E isso é uma coisa que é uma característica que eu tenho também. Eu sempre fui um cara que consegui focar bem. Então eu acho que isso casou muito bem na dupla, entendeu? Sim. Então quando a gente pegava as especiais mais longas, eram as especiais que a gente se destacava. Então essa, por exemplo, que a gente fez segundo de lugar de Sherpa, cara, tinha 500 km de areia. Não. E era um areião, cara, insuportável, assim, não passava. Cansaço mental? Que, cara, você querendo ou não, você faz especiais aí de 6, 7 horas, então você começa a perder ritmo. Se você não tiver um foco ali de conseguir manter o ritmo do início ao fim, é normal que o seu ritmo caia, entendeu? E isso acho que era um grande diferencial nosso. O nosso ritmo sempre foi o mesmo, da hora que a gente larga até que a gente chega, a gente sempre conseguiu se manter focado. E aí, ali eu vi que eu falei, puta, o Lucas é um cara muito cabeça para esse tipo de prova, porque ele é muito rápido. Você vê que assim, ele tá sempre com o carro da mão, não passa susto. Cara, e quando passa, é um cara que sabe arrumar muito rápido, corrigir muito rápido, achar uma saída muito rápida, entendeu? Então ele tinha isso. E isso, cara, para um rally longo, é um diferencial gigante. Então, quando ele começou com a história de ir pro Dakar, eu falei, cara, ele é um cara muito bom para Dakar. E isso, esse namoro de Dakar com o Lucas, só indo um pouco mais para frente, para não se alongar muito, começou numa prova que a gente foi fazer do Mundial. A gente foi fazer uma prova no Mundial na Espanha. Que a gente ia trazer esse carro, que hoje é um carro top, que a Toyota tem mais, a gente ia trazer ela para o Sertões para correr no ano passado. Foi o carro que a gente correu. Mas a gente não podia pegar o carro já para os Sertões, sem conhecer o carro. Tinha que fazer o shakedown. A gente tinha que fazer o shakedown. Cara, a ideia era, pô, o carro fica na Europa, vamos fazer uma prova lá. E a gente foi fazer essa prova na Espanha. E, cara, lá tava toda a diretoria da Toyota, o Nasser, tava o Yazid, que é o atual campeão mundial, o Nasser, que dispensa comentários, é várias vezes campeão Dakar, campeão mundial. Então, os melhores pilotos estavam ali, com um carro igual. E aí, pô, peguei o Lucas no shakedown, a gente foi andar. A gente não se impressionou com o carro na hora. A gente olhou pra cara do outro e falou, cara, o tanto desse carro não me convenceu. Ele falou, Kaique, puta, também não me convenceu. Eu te confesso que eu dei uma brochadinha, que achei que o negócio ia ser um pouco mais punch. Porque quando a gente andou na Toyota normal, cara, a gente ficou impressionado. Foi em Portugal um ano antes. A gente saiu da Ranger, que é um carro nacional, que a gente tinha ganhado em 2019,
Em 2021 a gente fez uma prova em Portugal com a Toyota. E, cara, foi um impacto muito grande, cara. Que carro absurdo. E aí a gente não teve esse mesmo impacto com a Toyota T1+. Só que aí chegou o Nasser lá, puta cara acessível, gente boa pra caramba. O Lucas chegou pra ele: ô Nasser, tem como eu andar do seu lado? O Nasser na hora: com certeza tem, quer andar no seu carro ou no meu? Ele falou: se puder ser no meu, melhor ainda, que se tiver uma coisa errada, um ajuste errado, você, como tem muita experiência, vai saber me ajudar. Não, então vamos no seu carro. Foi lá, sentou, o banco estava certo para ele, o Lucas andou com ele do lado e, fez a volta lá com o Nasser. Aí, o Lucas desceu, falou: Kaique, vamos andar de novo. Cara, falei: Lucas, você saiu daqui e você foi para cá. Ele não estava entendendo tirar do carro o que o carro oferecia. Entendeu? Eu já vi isso acontecer. Porque assim, o carro é muito mais rápido, mas se você soubesse tocar ele da forma que ele tem que ser tocado. Se você não soubesse... Só aproveitar para fazer uma interrupção. Estou vendo os comentários aqui, você fala mais perto do que eu falo. Tá. E coisas mais importantes do que isso, o Shiba me chamando de gostoso. O pessoal elogiando muito, os convidados. Estreia muito boa. E gostaram também do tema. Voltando agora, te cortei, mas voltando no assunto, eu já vi isso acontecer quando o cara pega e vai passar um pneu novo. Tem piloto, às vezes, falando de asfalto. Sim, mas é a mesma referência. O cara anda de pneu velho, você vai lá põe o pneu novo pro cara, o cara vira o mesmo tempo. Fala, que tem que desbloquear na cabeça do cara, quando o limite está mais além. Exato. É mais ou menos isso, né? Não, eu vou além, fazendo só mais um paralelo, nas motos, às vezes, o cara tá andando super rápido com um pneu ali no fim da vida. Como no carro em geral, e na terra eu acredito que é assim também, na moto a gente anda sempre derrapandinho, sabe? Sim, não é drift, não é power slide, mas sempre um spinzinho, às vezes sempre sim. virando mais que a frente. E se você coloca um set de pneu novo e anda exatamente como você andava, provavelmente você anda mais lento. Sim. Então você tem que, você colocou um set de pneu novo, você tem que colocar na sua cabeça que, frear 10 metros depois, acelerar 5 metros antes, contornar mais rápido. Sim, com certeza. Porque pneu novo, na mesma tocada, te leva para trás. Você tem que acelerar mais e mais. Muda muito a tocada. Então, assim, essa referência, quando eu andei com ele pós-Nasser, aí eu falei: cara, o carro realmente... Por que acontece? O carro... De novo, um conselho aqui, falar bem dele, porque ele entrou na live. Boa, né? Lucas. Tamo junto. Chegou na hora certa. Não sei se eu continuar falando, Não, mas aí foi muito assim, cara. Esse pós-Nasser, quando eu andei com ele depois do Nasser, eu senti muita diferença, porque aí ele entendeu como que funciona o carro. Entendeu? Então o carro é um carro que aceita você vir atacar um pouco mais, porque ele não calça de jeito nenhum, um carro muito largo e tal, tem um pneu maior. Então, cara, você vinha de lado, dava na parede, cara, o carro copiava tudo e ia embora. Tinha umas lombas que a gente tirava o pé, depois veio tudo flat, o cara engoliu tudo. Então, assim, ali eu comecei a entender, falei: cara, realmente o carro é mais rápido, mas é mais rápido se você souber tocar ele, entendeu? Se você não souber, ele vai ser mais lento. Então, o Lucas, obviamente, se adaptou muito rápido ao carro, e aí a gente foi para fazer essa prova na Espanha, e a gente fez terceiro. No primeiro dia a gente fez segundo, primeiro especial a gente fez segundo, ficou o Nasser, a gente e o Yazid atrás. Os caras ficaram em choque. Cara, então, ali a gente falou: a gente não esperava, nem nós mesmos a gente não esperava esse resultado. E o pessoal que estava lá, os engenheiros, o chefe de equipe, tudo mais, também acabou se impressionando com o resultado, e legal, aí começaram a ficar de olho no Lucas. E nisso a gente terminou a prova lá em terceiro, que aí no segundo dia o Yazid veio, cara, tudo que dava e mais um pouco, mas a gente ficou muito perto dos caras, não ficou, assim, os 3 primeiros ficaram bem próximos no tempo, e o quarto tinha um buraco bem grande. Então, assim, a gente andou num nível legal ali. E isso chamou atenção, porque era a primeira vez que o Lucas tinha andado com aquele carro e a primeira vez andando na Espanha, que é uma característica de pista lá bem diferente, um lugar muito estreito, com muita pedra. Era bem técnica a prova. E os caras lá já estavam acostumados a andar lá. Dentro da imprevisibilidade do rally. Exatamente. Se o cara faz várias vezes o mesmo, exatamente. Tem coisa que é imprevisível. Exatamente, muito, total. Porque assim, querendo ou não, os caras lá que já andaram lá há muito tempo, eles já estavam um pouco acostumados com como que era o piso, como que era as especiais, que você acaba memorizando, né? Se eu for andar de novo na Espanha, eu já sei como que funciona, já sei como que é.
entendeu? Então você já tem essa facilidade de, pô, já conheço, já andei aqui uma vez, já sei como Igual funciona. você subir pro Jalapão. Exatamente. Você não vai lembrar de tudo, mas você sabe como é que é a característica da prova. Exato. E aí, nisso, cara, a gente veio para Sertões, na sequência, e aí os caras ficaram de olho, obviamente, engenheiro, trocando ideia, e o engenheiro, com você, que é um cara que mexe com telemetria, a telemetria da Toyota é um negócio impressionante, cara. E o cara falava, meu, pô, Lucas, você tem a tocada assim, você tem a tocada assado. E ele falava para mim, cara, uma característica muito boa do Lucas é que ele é muito rápido e ele não é assim, ele não judia do carro, o carro chega inteiro. Ele sabe tocar o carro. Porque, por exemplo, o Yazid é um cara muito rápido, mas ele destrói o carro. Morre. Entendeu? O Nasser é um cara muito rápido, mas chega o carro inteiro. E é impressionante como o cara consegue ter esse feeling, essa tocada. E o engenheiro viu isso ali e falou. Aí eles começaram a pilhar o Lucas. Não, você tem que ir pro Dakar. Você tem que ir pro Dakar, você tem que ir pro Dakar. E o Lucas não queria agora pro Dakar. Ele falou, meu, vamos me preparar mais e o ano que vem eu penso em Dakar. Ele não queria queimar. Não queria queimar o cartucho. Falou, meu, vamos deixar pro ano que vem. E eu falava, aí o que aconteceu? Quando a gente acabou os Sertões, ficou nessa pilha, todo mundo, a gente ganhou os Sertões e teve toda essa história. O Lucas teve um dia lá que a gente ficou sem direção hidráulica, você deve saber dessa história, que foi, cara, acho que a pior situação, assim, foi uma situação, o maior perrengue que eu já passei dentro do carro de rally. Por vários motivos, não porque pra mim, assim, eu tava ali do lado navegando, ok. Eu vi o esforço que o Lucas estava fazendo, que ele andou, só para resumir, que ele andou, a gente perdeu a direção hidráulica com 20 km de prova. Cara, E tinha 200. Então ele andou 180 km sem direção hidráulica, num carro com pneu 37. 90% da prova. Cara, carro com pneu 37 e assim. A direção hidráulica, quando para de funcionar, deve ficar mais pesado do que um carro que nunca teve sem direção. Muito mais mais já pesado. nasceu sem direção. Muito deve mais ser um pesado. negócio. Assim, inacreditável, muito mais pesado. E a prova, para piorar, era, cara, não tinha uma reta, era só curva. Tinha hora que até eu tentava ajudar ele, para ele não tirar a mão do volante, eu passava marcha aqui e tal. Mas, cara, chegou um momento ali que ele tava no limite, assim, eu olhava pra cara dele e falei, me ligar apagar. Eu já não me respondia mais. Porque além do esforço físico que ele tava fazendo com a direção, a gente perdeu a direção porque a gente entrou num rio muito rápido e a água bateu de baixo para cima e fez a correia do alternador pular. Caramba. Só que o que acontece? A Toyota ela tem um alternador reserva que vai no diferencial o dia inteiro. E ela manteve o carro funcionando. Só que vai ter Só uma que, coisa só que assim, não funciona a direção hidráulica, não funciona o ar-condicionado. Então você imagina aquele carro, o cara fazendo o esforço que ele estava fazendo no cockpit ali, devia estar o quê? Uns 65 graus por aí. Pelo menos. Porque, cara, o motor do carro é dentro ali. Com o ar-condicionado já é quente. Quando para, então esquece. Aí chegando no final, cara, a gente já passou pela cabeça. A gente estava com uma vantagem ali no rally. Foi, puta, cara, fizemos um baita rally. Chegamos até aqui e vamos perder o rally aqui. E, claro, na minha cabeça na já era, tinha acabado os Sertões pra nós. Mas e aí, qual foi o resultado? Então, aí a gente falou, cara, agora é chegar ali, é sobrevivência. E o Lucas encapou lá e falou, cara, agora eu vou tentar ir até o final. E eu tentava ajudar ele de uma forma meio psicológica ali, cara. Ô Lucas, meu, segura um pouco mais, estamos chegando. E eu passando o regressivo de quanto faltava para terminar. Chegou um momento que eu falei, cara, vamos tentar, vou trocar. Eu vou assumir o volante, passar ele para cá. Pode? Então, eu não poderia. Por isso que a gente não fez. Entendeu? Eu fiquei nessa decisão, será que eu pego, será que eu não pego? Só que a hora que ele estava no esgotamento final, assim, que ele já não me respondia mais, eu via que ele não conseguia mais segurar nada. A curva para a direita eu não conseguia fazer mais, ela ia escorando assim. Eu falei, uma hora vai pegar uma poste, uma hora vai pegar uma árvore e a gente vai parar. E aí, cara, a gente foi até o final. Por incrível que pareça, a gente perdeu 13 minutos, eu achei que a gente ia perder muito mais. Só que a gente tinha construído 20 de vantagem. Então continuou na liderança. Então a gente continuou na liderança. Aquilo pra nós foi, cara, assim, putz, animal. Foi muito animal, porque, cara, a gente veio o caminho inteiro já certo que tinha perdido o rally. E quando chegou, cara, ele desabou. Se depois vocês procurarem no YouTube, esse vídeo. vocês procurarem no YouTube, vocês vão achar esse vídeo. Esse dia o Kaique foi psicólogo. Foi, total, psicólogo Mas total. aí uma coisa que eu estava até na dúvida, uma curiosidade que gerou em mim. Vocês se conhecem muito fora da pista? Vocês têm uma amizade? Tem um cruzamento? Porque, por exemplo, sei lá, se eu fosse navegador do Rafa, passar um meio do lá e tal, que depois eu queria saber disso também. Se o Rafa começar a responder diferente e tal, eu já sei como que é o padrão dele, o jeito dele falar total. e tal. Eu e o Lucas, a gente tem uma sintonia muito grande, a gente é amigo fora das pistas. Hoje antes de vir pra cá, eu tava com ele. Amanhã eu vou estar com ele de novo. A gente tá indo ver o lançamento da Toyota GR. Então a gente vai estar junto amanhã de novo. Cara, só um ponto importante falar.
Eu vi que a gente tem uma relação, que assim, ele deu um piti que você ia ficar no meio da gente. Entendi. Ele queria ficar aqui, cara. Entendi. Pegar uma relação falar, cara, Não. o Kaique é gente boa. Sei. Senão depois eu escuto no caminho de volta. Mas ó, só para falar um pouquinho mais do Lucas, o cara foi terceiro no Dakar dele de estreia. E tem uma coisa que eu acho que vale a gente falar agora. Eu vi, na época do Dakar, eu vi um vídeo seu no seu Instagram, você justificando que você é o navegador do Lucas, só que você não navegou para ele no Dakar. Não. E eu achei de uma sensibilidade absurda o que você falou lá. E mostra um pouco do Kaique ser humano, do Kaique, sabe? Cara, a gente é competidor. Claro. Então, assim, a gente, qualquer um aqui, se a gente for disputar a bolinha de gude, a gente vai dar a vida nisso. Com certeza. E você abrir mão de um Dakar foi uma coisa absurda. Acho que vale a pena tocar nesse assunto. Vale, claro. Não, assim, não foi uma decisão fácil, óbvio, mas acho que foi a decisão mais acertada por vários motivos. Uma que, assim, quando o Lucas definiu ir pro Dakar, estava bem em cima. E eu não tinha experiência nenhuma, não tenho ainda experiência com Duna, ele também não tinha. Então, assim, ele tinha acabado de assinar o contrato dele com a Red Bull, ele estava num momento muito importante ali com a Overdrive, com a Toyota e tudo mais, que ele tinha vindo dos Sertões, uma prova maravilhosa que ele tinha feito. E, cara, ali eu falei, putz, eu acho que ele tem uma chance ali, que eu conhecendo o Lucas, eu sabia que ele ia muito bem. Eu tinha certeza. Eu não imaginava um pódio, mas eu falava pra ele o tempo inteiro. Eu falava, cara, eu acho que você me diz com o top 5. Ele falava, não, cara, imagina, de jeito nenhum. Se eu andar entre os 20, eu vou ficar feliz da vida. Aí ele falava isso pra mim. Eu falava, cara, eu conheço, eu sei da capacidade dele, porque eu ando 10 anos do lado dele. Então eu sei, mais do que qualquer pessoa. Então eu tinha certeza que ele ia muito bem. Porque eu falei, cara, ele tem muita facilidade em se adaptar. Ele tem o domínio do carro, um absurdo. Tem um foco muito grande. Então isso aí são vários fatores que para um Dakar contam muito. E aí eu falei, cara, esse cara ele vai se destacar, obviamente ele vai se destacar. Só que assim, se pegar eu e ele, os dois sem experiência nenhuma nas dunas, cara, a chance de fazer uma cagada é 99%. Porque quando você tem alguém com experiência dentro, ele vai te ajudar em várias situações. Não é só a questão de eu achar o caminho. Pô, beleza, porque a navegação de deserto, só para quem não entende de navegação, não tem nada a ver com a navegação que a gente faz aqui no Brasil. É outra prova. Não tem nada a ver. Lá você navega por cap, é completamente diferente. Aqui você é estrada, né? Tem a rota, né? Inclusive, a navegação nossa é muito mais detalhada do que uma navegação de deserto. Aqui você fala muito mais, você navega muito mais do que lá. Só que são coisas diferentes. Sim. Então, assim, eu não tinha experiência para estar lá. E se eu fosse junto com o Lucas, que eu sei que é um cara rápido, a chance de a gente varar uma duna, a chance de a gente fazer alguma coisa errada era muito grande. Só para ilustrar para o pessoal, eu acho que, como a gente tem um público muito geralzão, vê se serve. Os Sertões é como se fosse seguir o Waze, vai, com um cara narrando, e o Dakar seria seguir uma bússola, seguir as estrelas. Imagina uma navegação no mar, vai. Não tem nada a ver, mas é mais ou menos isso. Você não tem, você pode escolher vários caminhos, entendeu? Sim. Então, assim, é muito diferente e é muito perigoso. Então, uma paradinha de duna, você vê que os mais experientes isso acontece o tempo inteiro. Foi o que aconteceu com o Alonso, não foi? Aconteceu com o Alonso, aconteceu... Ele terminou capotando, né? Sim, esse ano aconteceu com o Peter Hans, aconteceu com o Carlos Sainz, que são caras que vivem disso há muito tempo e são os melhores do mundo, entendeu? Então, assim, se você pegar hoje o histórico do Dakar, dos novatos, cara, são poucos que conseguem completar sem fazer uma cagada. Pouquíssimos. Você vai contar nos dedos ali. E o Lucas, cara, não só completou sem fazer cagada, como meteu um pódio, disputando com o Loewe e com o Nasser. Então, assim, isso prova. Então, assim, eu acho que a escolha ali, pra mim, já foi claro que a escolha foi muito acertada. Porque ele antes de ir pro Dakar, ele fez uma prova em Dubai, com o navegador que é o Timo, que a própria Toyota recomendou para ele. E falou, bom, o Timo é um cara com muita experiência, tem vários Dakar, já ganhou um Dakar, já navegou com o Nasser. É um cara extremamente experiente que vai poder ajudar muito ele numa escolha de caminho. Cara, assim, não é só a navegação, é pegar um cara que não sabe onde está andando, nas dunas, e ajudar. Porque se ele estiver fazendo alguma cagada, o cara que já tem experiência vai saber falar para ele, você tá abusando, tá vendo demais, não tá lendo direito as dunas. Eu não vou saber disso, porque eu também não tenho experiência assim como ele. Então, assim, a curva de aprendizado seria muito maior. Ele não conseguiria andar no ritmo que ele andou com duas pessoas sem experiência dentro do carro. Agora, tem um cara muito rápido, com a mão do carro, muito focado, e um navegador que vai ajudar muito, que vai ajudar ele numa escolha de caminho. Lógico que depois, da metade para frente, ele já pegou ali o ritmo, já foi, tanto é que se você pegar os resultados dele,
você vai ver que foi um ascendente assim impressionante. Então no final ele já ganhou ritmo, já ganhou, ele conseguiu andar com os Mostra que ele caras. teve cabeça também, né? Mostra que ele teve cabeça. Ele teve alguma estratégia muito boa também. Ele conseguiu andar atrás de alguns pilotos muito rápidos, então ele conseguia ver como os caras Ela acontece atacavam. no lance da poeira que o Rafa falou. Não, porque na dona não tem curva, você consegue andar junto. Ele Ele andou atrás do Loeb, ele andou atrás do Nasser, ele andou atrás do Ekstrom, andou atrás de vários caras com muita experiência e ele conseguia ver o ritmo dos caras, como os caras atacavam. Então isso é uma porra, uma escola. Tenho três perguntas que a gente pode responder bem rapidinho. A primeira, a gente vai saindo da cara e depois a gente volta. É sobre uma mentira que todo mundo conta nos sertões em geral. Todo Mas piloto você sabe que lá não tem muita mentira, né? Por quê? É Porque todo mundo é sertões. Essa é boa. Cara, 40 minutos de programa, você só fez uma piada ruim até agora. Tá Não. Todo mundo que corre os sertões de carro, de TV, de qualquer coisa, chega e fala no prólogo. Não, a meta é terminar. Não, normal. É mentira, óbvio que é mentira. Normal. Mentira. Entendeu? Todo mundo conta isso, então não existe isso. É igual os caras falam assim no prólogo, pô, vou pegar leve no prólogo, porque não existe, cara. Baixou a liseira. O cronômetro começou a contar, meu irmão. Não tem conversa. Não tem essa. Próxima pergunta. Você vai pro Dakar ano que vem? A gente tá pensando nisso? Vocês já discutiram? A gente tá conversando sobre isso, a gente não sabe ainda o que a gente vai fazer, o Luca também não sabe certo o que vai fazer. A única Eu certeza. ia perguntar isso mesmo. Se você estava com algum plano para correr atrás, agora o Lucas já correu, já teve experiência, você teve imagem de GoPro, você teve um tipo de estudo que você está fazendo para no próximo você ir. Cara, eu tô com a planilha inteira do Dakar aqui, planilha inteira, tô dando uma olhada e tal. Não sei ainda, isso é uma coisa que eu ainda vou conversar com o Lucas pra gente ver. A gente deve fazer algum treinamento antes, talvez alguma prova antes, a gente não sabe ainda que rumo que vai tomar. Vai depender de várias coisas ainda. Mas a única coisa certa que a gente tem é os sertões, né? E as provas de UTV. Pegou essa? Tudo certo, eu sei tudo. Por enquanto só isso. Aí vamos ver. O Dakar ainda tá, claro. Agora, se eu fosse, agora eu já teria mais confiança de ir para um Dakar, porque é o que você falou, ele já correu um Dakar, então agora ele já tem experiência nas dunas. Então já vai ser uma experiência diferente. Já tem uma pessoa lá dentro que sabe o que está fazendo, entendeu? Então é isso, basicamente isso. Não, legal, que bom que o Lucas está aí acompanhando a gente também. Tem mais perguntas aí que o Paulinho está falando. Você precisa mandar um abraço para a Eleven Care. Eleven Care, nossos amigos aí que estavam com a gente no sábado lá no Pirelli Track Academy. Isso aí, pessoal, bom demais. Só falar um negócio da Eleven Care, se você for vocês vão para os sertões, né? Sim. A Eleven Care é uma empresa de fisioterapia. Pô, que legal. Top, absurda. E eu tenho como missão pessoal indicar uma equipe dos sertões para eles trabalharem lá. Então pronto, já Os tá. caras são absurdos, eles colocam aquelas fitas Sei. Eles já estão em tudo que é campeonato, em tudo. Eles estão na velocidade, não pode. Você sabe que nos sertões todas as equipes Então, levam, né? Isso é necessário. então eu vou apresentar vocês para eles, que vale muito a pena. Sim, pode apresentar que. Quem mais tem O aí? Lucas falou show, então acho que ele está endossando tudo que você falou. Não, cara, é o que eu falei. Então você vai pra cá, cara, tá aí, ó. Vamos ver. Mas cara, assim, tem a gente correu agora no fim de semana, né? O Rio TV, né? E eu, cara, acabei estourando correr e no final, última especial, acabei não largando. E eu fiquei de fora ali acompanhando. Cara, é muito legal você ver. No dia que você puder, inclusive, cara, fica aí o convite pra você fazer uma prova com a gente nos TVs. Você vai pirar, cara, porque os 10... Você tá gravando aí com todo mundo de prova, né, nesse convite. Não, você vai gostar, cara, vai curtir muito. Assim, e, cara, todo mundo no pentelésimo. O Lucas teve uma disputa muito legal esse fim de semana com o Bruno Varela. Sim, que anda muito também. Sim, pô, anda muito. Todos os Varelas andam muito. É. E eu queria estar nessa briga, mas acabei não conseguindo entrar nela. Mas na próxima eu vou estar junto. E aí eu fiquei de fora vendo, né, cara? Porque eu tô sempre dentro do carro, eu nunca vi ele andando de fora, né? E, cara, é impressionante o jeito que ele toca, o ritmo, realmente tem um plano nível. Cara diferenciado. É diferente. Mas assim, agora conta uma história muito louca, assim, você falou do Lucas sem direção hidráulica, história de superação, você ali com um trabalho importante de psicólogo do lado, e na sua trajetória de corrida, qual foi, já passou risco de vida, de morte no caso, como foi, assim, uma história muito louca aí pra gente ilustrar. Cara, eu já tenho algumas, né?
alguns anos sertões sempre tem alguns. Tem como, né? Tem alguns sustos muito grandes, sem dúvida, que eu já tomei. Eu acho que um dos que eu me lembro, assim, que, cara, esse realmente foi muito tenso. Foi uma serra, foi com o Hugo, inclusive, foi em 2011, nos Sertões, cara. Tinha uma serra que ela chamava Serra Cava-Vidas. Era o nome da serra, né? E aí a gente, cara... Né? Não, cara, e assim, era tenso mesmo a serra, realmente tenso. Você vinha numa terra, aquela, sabe aquele pó branco? Informação Sabe aquela farofa branca? Que caminho que eu faço, ela segue toda a vida. Exatamente. É isso aí que eles estão falando. Exatamente. E a gente entrou nessa serra, cara, tinha uma curva assim, logo no topo da serra. E era um baita, cara, era um abismo muito grande para baixo. Na hora que o Hugo apontou o carro para fazer, cara, ele pegou alguma coisa por dentro ali que tirou ele da trajetória e o carro apontou pro abismo, assim. E, meu, não tinha o que fazer. Realmente não tinha o que fazer. Cara, ele reduziu e enfiou o pé no acelerador. Sabe a cena de filme, quando o cara decola assim, num abismo, e cai de bico e sai rolando para baixo? Foi exatamente isso que aconteceu, cara. A gente decolou, mas assim, decolou longe mesmo. O carro bateu de bico, tanto é que, cara, quebrou o farol, quebrou toda a parte de cima do carro, da frente. Ele bateu, só que estava na descida, a sorte foi essa, por isso que a gente nunca botou de frente. Aí ele bateu assim de bico, alinhou e saiu despinguelado para baixo. Mas despinguelado, assim, foi meu, despinguelado e batendo em árvore, em galho e derrubando tudo. Cara, eu sei que eu fiquei sem respirar um tempo ali. Depois, quando a gente chegou lá embaixo, cara, o carro parou. Cara, eu olhei pra cara dele, minha cara falou, meu, o que aconteceu, velho? Ele falou, meu, graças a Deus tá vivo, porque eu achei que ali já era. Eu achei que a gente ia sair rolando e acabou. Aí quando a gente voa, a gente não tinha noção do quanto a gente tinha despencado. Quando eu falei, ô, cara, o carro tá funcionando? Tá funcionando. Meu, será que tá tudo em ordem? Tá tudo em ordem. Cara, vamos voltar, vamos embora. A hora que ele apontou pra voltar, esquece. Meu, era muito alto, muito. Ali que a gente viu a sorte que a gente tinha dado. Tinha que recalcular a rota. E naquela época, cara, eu tinha um trilhinho de vaca, assim, um riozinho, eu falei, Hugo, segue, vai pegando a trilha de vaca beirando o rio, que bora cair na estrada. E aí a gente pegou o trilho da vaca beirando o rio, meu, foi andando, até a hora que a gente chegou na estrada lá na frente. Aí fui procurando a planilha, assim, até me achar, e a gente conseguiu voltar pra prova. E terminamos a prova. Caraca. Então esse foi um susto que eu me lembro, cara, muito assim. Mas, ó, foi tenso. Muitas perguntas. Falou aqui, que história é essa de dormir no Jalapão? Dormir no Jalapão? Ah, verdade, essa foi outra tensa. Acho que ele não queria contar essa. Não. Essa foi com o Hugo também, inclusive foi um ano depois desse susto. Foi... Um abraço pro Hugo, então, né, que proporcionou tantas coisas legais. Proporcionou várias. Esse podcast. Não, cara, foi uma situação no Jalapão, que você fez já, você passou o Jalapão, Não né? passei. Cara, o Jalapão assim, cara, reza pra não quebrar, mano. Se você quebrar, você tá lascado. E eu quebrei com o Hugo, a gente meio se arrastando com uma pane elétrica no carro. Era uma saída de uma especial maratona. E a gente quebrou às 11 horas da manhã. 11 horas da manhã. Aí, pô, quebrando, beleza. Esperava os carros passar, aquela história toda, para alguém entrar para fazer o resgate para nós. Só que naquela época corria caminhão. E aí o que aconteceu? Eles fizeram um desvio. A gente quebrou meio próximo do fim da especial. E aí eles tinham feito um desvio dos caminhões antes, porque a equipe técnica já estava muito tarde e os aviões não podem mais voar. E aí o que eles fazem? Como não tem cobertura aérea, eles cortaram ali o final dos caminhões e os caminhões desviaram. E como os caminhões desviaram, toda a equipe técnica acabou desviando junto. E, cara, 10 da noite, nada de resgate. Meu, a gente sem comida, sem Você nada. chamou o Pelicano lá? Cara, já tinha pousado. Pô. A gente até avisou que a gente estava quebrado, porque a gente teve, na verdade, uma pane elétrica, então a gente não tinha rádio, não tinha nada funcionando. Nossa. Aí o que acontece? Eu avisei um competidor que tinha passado atrás, eu falei, meu, avisa o pessoal da equipe que a gente está quebrado aqui nesse KM. Era concorrente direto esse cara aí, não? Não era concorrente. Aí eu peguei e falei, meu, avisa que a gente está quebrado nesse KM. Não, beleza, a gente vai avisar. Cara, e a gente não tinha contato com nada, cara. E aí nisso a gente ficou, cara, sem comida, sem nada, já era 11 horas da noite, nada. Aí, cara, imagina você no deserto de Jalapão, um breu, cara, não tinha nada, um frio. Ali eu descobri que Jalapão à noite é frio pra caramba. E aí, cara, eu comecei a ver uma luzinha assim, meia-noite, uma luz muito longe, cara, muito longe. E se um dia que você não no Jalapão, você vai lembrar dessa história. E, cara, a luz não chegava nunca, velho, nunca. Aí daqui a pouco ela começa a chega um casal, velho, com uma pop. Meu, cara, como que os caras estavam andando no Jalapão de pop, Mas velho? de pop, cara.
Meu, você tá entendendo? Jalapão, pra andar com um monte de... Você pisa lá, a areia vem aqui, ó. É, Não fecha. Aquela frase que você fala de carro alugado lá, qual que é? Circle Pop também? Que, como que é, tem lugar que você só chega de Jeep. E tem lugar que você só chega de carro alugado, não é? Isso é nesse patamar, eu descobri, né? E aí, cara, meu, os caras com um monte de sacola na mão, assim, ó, um monte de sacola na mão, porra, ele de primeira marcha com os pés no chão, assim, entendeu? Porque não tem como mudar. E aí, beleza. Eu falei, porra, vocês estão vindo de onde? Os caras estão vindo de Palmas. Eu disse, que horas vocês saíram de lá? Eles estavam passando primeiro à meia-noite. Ele falou, cara, a gente saiu de lá, era umas 5 horas da tarde. Eu falei, meu, os caras estão nessa pegada. E eles iam indo pra casa deles e ainda rodavam mais umas 3, 4 horas pra chegar na casa dele. Aí, beleza. Aí, cara, não tinha o que fazer, ficamos lá perguntando pra eles se tinha algum vilarejo ali perto, porque a gente tava morrendo de fome, sede, tudo. E aí eles indicaram a casa de uma tribo indígena que tinha ali e tal. E aí eu tentando chegar lá, a gente chegou, só que não tinha ninguém nesse horário, todo mundo dormindo, obviamente. E o resumo da história, a gente foi resgatado às 8 horas da manhã. Nossa, conseguiu dormir ou ficar Não dá pra dormir, não tem como. Eu até tentei dormir no teto ali do carro, peguei a almofada do banco, botei no teto, tentei dormir, mas cara, uma barulheira de bicho, tudo, você fala, meu, não enxerga nada, eu falei, não, já quieto. Uma onça ali. Aí acabou, cara, os perrengues dos sertões, esse foi um grande. Não, Sertões é uma fábrica de histórias, de boas histórias, De né? boas histórias. Que ninguém sai dos Sertões igual. É uma experiência de vida absurda. E falando nisso, você vai fazer outro ou não? Não, tá sempre. Eu tô no grupo de rally até hoje, fico acompanhando lá as coisas e tal. E tá nos planos mais pra frente. Tem que fazer, pô. Tem que fazer. Eu quero me aposentar nisso, sabe? Eu quero, Sim. seja de TV ou de moto, rally, cara, é uma coisa absurda. Eu coloco no mesmo patamar de Edimã, que pra mim é o santo grau do negócio, entendeu? A amizade que tem lá. Não, cara, ele é um negócio que eu não consigo entender como vocês têm que cuidar. Ele fala como se fosse a coisa mais normal do mundo. Não tem como. Pra mim, a coisa mais insana que tem é ele, mano. Mas tem uma coisa que é igual nos dois mundos, o companheirismo, sabe? Não, isso é legal pra caramba. Tipo, isso é o que a gente tá falando da atmosfera, sertões, né? Ninguém Mas tá no ali. esporte como um todo, né? Tem muito disso, eu acho. Diferente de outros esportes. Sabe o que acontece? Por exemplo, você pega o motocross, que é uma coisa que eu já tive experiência. Você tem contato direto. É excelente. Assim como na pista, você tem contato direto, entendeu? Então você vai estar batendo ali cotovelo com um, não sei o que com o outro, e disputando, e porta com porta, essa coisa. Mais rivalidade, né? No rally não tem isso. Existe uma briga ou outra com ultrapassagem, inclusive nos sertões tive vários perrengues com isso. Mas assim, é diferente, você não tem esse contato direto. Então acaba tendo um clima um pouco mais amistoso, entendeu? É você contra a pista. Entendeu? Então, assim, o TTL of Man é uma coisa, é time trial, né? Então você larga e é contra o relógio. E lá o que? 2 minutos também? O quê? Dá cada 10 segundos. 10 segundos? Então tá vendo? É outro. É normal você encontrar, só que não tem poeira, né? Então é de boa. Sim, né? Passa, velho. Inclusive lá é uma coisa que a gente faz muito, se o cara chegou e você tá mais rápido. Então deixa o cara passar, não fica atrasando o lado dele e segue, Então, mais rápido, estamos falando de 10 segundos, né? Então você imagina, no rally está falando de 2 minutos, né? Que larga atrás. E mesmo assim tem dificuldade. Mas tem coisas muito parecidas, por exemplo, no TT, claro que a gente anda rápido, meio que perto do limite, mas é muito mais flow. E eu imagino que no de UTV, no rally ou de carro, no rally também é muito flow, né? Sim. Às vezes não adianta dar uns puta freadão que você daria numa prova de baja. Sim. Porque no rally, cara, freia um pouquinho antes, antes, torna. Sim, exato, é diferente. É legal esse tipo de coisa. Não, com certeza. E lógico, né? Assim, mas eu vou te falar uma coisa, cara. Assim, os sertões com os carros que andam hoje, nossa, não tem mais, cara. Tem negócio de poupar nada. Tipo, de L200 lá atrás, total. Lá sim, lá você tinha que andar. Chegar era uma vitória. Lá era muito prova de estratégia, né? Era óbvio, sempre foi uma prova de velocidade, mas naquela época a estratégia contava muito. Você tinha que poupar o carro, você pegava um trial, você tinha que saber poupar. Cara, hoje o limite é o seu corpo. O Lucas, inclusive, assim, eu tive um pouco dessa sensação, no Jalapão teve um momento lá que era umas costelinhas de vaca, cara, que eu acho que como pegava o carro, balançava muito de lado assim, ele ficava dando uma costela aqui no banco, sabe? E eu tava num limite de dor, assim, que eu falei, cara, eu tô quase com uma tirada de pé que não tô aguentando, velho. Eu não olhava pra cara dele pra ver se ele tava sofrendo igual, eu falei, não é possível. Não é possível que ele tá normal pra ele, cara. E eu e o banco me dando pancada. Aí eu olhava na planilha assim e falei, puta, e nessa parte, é uma parte que você ficava sem navegação por um tempo. Falei, graças a Deus. Porque era impossível falar, não dava pra falar. Imagina o cara te dando soco no céu, você tentar falar, não dá. Eu falei, porra, aí a hora que
eu comecei a ver, puta, tá acabando. Aí eu ficava segurando, tá acabando. Aí, pô, a hora que passou, dá aquele alívio, né? Ele falou que o Dakar é muito assim o tempo inteiro. Ele falou, cara, você acha que o Sertão você apanhou? Você vai ver que não chegar no Dakar, porque é pior. Então, assim, e ali você entende que, na verdade, o que limita o seu ritmo não é mais o carro, é o seu corpo. E isso foi uma prova, porque eu falei, cara, o carro tá aguentando aquela porrada toda, você que não vai aguentar. E o pessoal, quando a gente começou a andar com esses carros mais tops assim, eles sempre falavam isso. Cara, não tem mais poupar carro, o limite do carro é o seu corpo. Se o corpo aguentar e tomar de porrada, o carro vai aguentar. Nossa, mudou bem o esporte. Mudou bem. Muito. Pegar uma Mudou máquina muito. antigamente para andar. Não tem nada a ver mais. Se pegar, se olhar um carro do Gol que a gente corre hoje, é outro patamar. Em Endurance acontece isso também, né? A gente fez a 1000 milhas, né, agora em janeiro, e a gente tinha a cabeça de poupar o carro, fazer chegar e tudo mais. Nossa, Miguel, você tá do lado de 2 campeões, 2.000 milhas. É mesmo? Vocês Vocês foram campeões revisando? A gente mais Mesmo 2 carro. pilotos, mesmo carro. A gente decidiu, assim, ele tinha um Fusca, que ele comprou que estava abandonado na rua. Aí, tipo, 20 dias antes da prova, a gente falou, cara, e se a gente correr 1000 milhas de Fusca? Mas eu não ia montar esse carro tava numa fila de projetos. É. Uma hora eu pego pra fazer. Agora a gente conta Mas é o histórias que? dos carros. É um protótipo? Não, Fusquinha. Fusquinha Mas é um Fusca. Fusca de corrida A da mecânica Fusca mesmo é um fuçado, é isso? Aí a gente pegou, vamos correr as 1000 milhas de Fusca, tá legal, a gente transformou o carro no regulamento da Copa Fusca. Que é um motorzinho a água, 111 cavalos, é a 111, na verdade, 120 cavalos. Por aí. Montamos um carrinho no regulamento, só que assim, a gente varou 4, 5 noites direto, montamos o carro, fizemos shakedown lá de map e fomos largar, foi uma puta aventura. De map lá em Botucatu, lá, né? Em 200. Na fazenda. Então assim, cara, a gente tem foto no celular, 20 dias antes da prova, o carro na funilaria só o chassi. Deixa agora mostrar essa foto pro pessoal e falar, olha a data ali em cima. E aí a gente foi e conseguiu ganhar a prova e... Na categoria, né? Na categoria. Só que a gente chegou em 12º Não. na geral. Pô, 45 carros largados, a gente fez 12º. que a categoria de vocês era uma categoria baixa. De clássicos. Ah, entendi. Então a gente ganhou do Passatão, do Finote. Na verdade, por isso. Mas lá tinha uns carros top andando também. Tinha uns protótipos. Tipo, porque a gente virava, sei lá, 2,9. O que são os protótipos que andam hoje lá? É o Aqueles... Sigma. E o Sigma. JR também, E a os JR. dois. Ó, o ritmo dos caras, pelas contas, assim, falando grosseiramente, a cada 3 voltas nossas eles passavam por nós. Não, é outro esporte. É absurdo. Não, esquece. Só que é legal isso nas 1000 Não, milhas. lógico que é. Porque você anda de Fusca, você olha mais pra trás que pra frente. Entendeu? Ah, sim, Você óbvio. anda o tempo todo assim, retrovisor, opa, faz a curva, mas é um barato. Passa a prova, amanhece, todo mundo meio sem pneu, aquela luz. É porque vai ter assim. os caras com o mesmo nível, né, cara? Então, assim, tudo bem, vai ter os caras com um canhão que vai passar batido, Não, mas e vai é ter muita a coisa envolvida, porque acho que remete àquilo que você falou que o Rally era antes. Sim. Chegar no final, na verdade, no nosso caso, colocar o carro no grid foi a primeira vitória. Chegar no final seria a segunda vitória. A gente teve a terceira vitória, que foi a vitória na categoria mesmo. Puta, que animal. É uma prova de resistência de todo mundo, dos pilotos do carro. Aí onde foi essa prova? Onde foi? Ah, Mas então, a gente ainda, né, engrandecendo o nosso feito, a gente podia escolher a categoria que a gente ia andar. Mas a gente ganharia em qualquer uma A delas. gente ganharia em qualquer uma delas. Só que sabe o que é legal? O Fusquinha é uma coisa tão absurda, que é um carro muito leve. A gente anda com um pneu no dia, que no regulamento da Copa Fusca é um pneu segunda linha. E só entendi. vende em supermercado. Então, tipo, esse é o nível do investimento. Entendi, era Tipo, uma categoria de entrada mesmo. Cara, Eu conheço o pessoal que corre Classic e tal. o Denísio. O Denísio. Disputa carro. Não, o Denise anda muito. Andando Né? muito. Anda muito. É animal. O Deninho vai lá tomar o pau dele. Sério, O pai do pau Quem? dele direto. O pai? Denise, o pai do Denise. Mas a briga é boa do Denise, pô, eles vêm das motos também, né? Sim, baita piloto E de tem uma moto. puta história. Ó, pessoal, a gente completou 1 hora aqui de. A gente precisa parar? Não. Não, mas um pouquinho. Para todo mundo comentar, nós 3 falar no Instagram e no trabalho. E mandar um abraço pro pessoal, a Michelle. Minha esposa. Falou eu que lute. Acho que quando a gente tava falando de sentar perto do sofá e tal. Ah, sim, sim. Não, ainda bem que eu não terminei a história que eu conheci ele, que eu ia comprar um TV sem ela saber. Mas Aí, tá vendo? chegou nesse assunto. Ainda bem. Lembro, logo lembro. Não, mas você precisa voltar lá. Calma, calma. Mas o nosso Instagram pessoal, então começa pelo Rafa. Bom, o meu Instagram pessoal é @rpaschoalin. O pessoal acho que vai pôr na tela depois, não sei. Qual é o seu? Bom, o meu é @KaiqueB, com K no início e QE no final. KaiqueB. Legal.
E o meu é Ricardo Gouveia 37, tudo junto. E R37 da Agri Academy, isso com o Rafa. Exato. Cara, que animal a gente ainda vai falar mais um pouco, mas tá sensacional. Eu tô muito à vontade nesse primeiro bate-papo nosso. Acho que não podia ter um convidado melhor. Não, foi legal, cara. Pô, Vai tá fico honrado aí poder estar aqui compartilhando um pouco. E agora trazendo um pouco, de novo, a gente vai e volta nesse lance das competições. Como que é hoje, para falar para a galera de uma forma inspiracional, a gente não abriu muito como que era a sua vida, se você era um cara de origem humilde, se você nasceu milionário, mas se você tivesse que dar uma dica com tudo que você tem de bagagem, experiência hoje para alguém que quer seguir no motorsport, seja no rally de carro, de TV, de moto, o que você fala para o cara que quer correr? Cara, assim, a minha experiência, no caso, as coisas aconteceram meio naturalmente, assim. Eu sempre foi uma coisa que eu botei muito na minha cabeça, sempre respirei muito isso. E sabe quando uma coisa vai acontecendo pra você? Tipo, sem pressão, foi fluindo. Tipo, foi fluindo, cara. Isso Do nada naturalmente. eu tava nos Sertões. É uma coisa que eu pensava desde criança. E sempre sonhei com isso e de repente eu tava nos Sertões. Aí, cara, daqui a pouco eu tô nos Sertões com uma condição de briga. Que isso jamais passava pela minha cabeça. Daqui a pouco eu fiz campeão dos Sertões. Tipo, cara, isso era um sonho de criança que eu jamais imaginei que um dia eu ia realizar. E, cara, hoje estou pilotando de UTV. Também é outra coisa que eu também não imaginava que iria acontecer. Porque, cara, tem um custo muito alto pra você competir, né? Sim. Tem um custo muito alto. Então, assim, eu não imaginava que eu chegaria, pô, conseguir pilotar um UTV e tudo mais. Eu já estava muito tranquilo ali navegando, continuo, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer também. Então, as duas coisas são muito boas, cara, são muito prazerosas. E hoje, depois que eu passei a pilotar, hoje, cara, eu meio que eu não me aposentei como navegador, mas hoje eu tô só navegador do Lucas. Porque assim, a minha sintonia com ele, o ritmo que a gente anda e tudo mais, cara, encaixa, entendeu? É uma coisa legal, uma coisa que eu me divirto, uma coisa que é prazerosa. Então, assim, hoje as coisas elas aconteceram muito de forma natural. Do nada eu tava na Polaris, puta, eu tava trabalhando assim na Mitsubishi, e aí, puta, a Mitsubishi ela alagou. Não lembro se vocês lembram dessa história. A Mitsubishi ela teve um alagamento em São Paulo absurdo, a Mitsubishi alagou. Eu falei, puta, cara, o que é agora, né? E o Deninho, que hoje é o meu chefe, ele tinha a Polaris. E ele falou, cara, vamos para a Polaris, quero você trabalhando comigo lá, que pá, acho que você pode tocar a loja, você tem perfil total. Eu, puta, cara, eu meio que torci o nariz na época, eu Polaris, cara, eu em TV. Quando você não vive uma coisa, quando você não entende daquele mercado, você acha, putz, é uma coisa que você não domina. Uhum. E eu imaginei uma outra coisa, cara. Quando eu fui pra Polaris, foi a melhor coisa que aconteceu pra mim, cara. Foi a melhor. Do nada, de repente, um pouquinho depois eu tô lá pilotando, com o apoio da Polaris, junto com a concessionária, e, cara, vendia muito mais o TV do que eu imaginava que venderia. Hoje eu tenho uma qualidade de vida muito melhor, trabalho com você, eu gosto muito mais. Então, assim, as coisas, elas, pra mim, pelo menos, elas aconteceram de forma muito natural, mas é uma coisa que eu sempre tive como um sonho, sempre tive na cabeça e sempre... Sabe aquela coisa de você ficar pensando o tempo inteiro? Eu pensava tanto nisso que as coisas acabaram acontecendo, É cara. a famosa lei da atração. A lei da atração. Isso existe mesmo, velho. Você não fez Mesmo. força, mas as coisas... Você nunca desistiu. Que você sonhou aquilo tanto que, cara, de uma forma, acabou acontecendo, entendeu? Comigo foi assim. Então, eu acho que, cara, se vale de alguma experiência pro pessoal, eu acho que independente da situação, da condição que você tá, cara, se você almeja alguma coisa, você tem que manter aquilo na sua cabeça, manter aquilo nas suas vontades, manter aquilo no seu desejo, que, cara, uma hora pode ser que aconteça. E foi uma hora, né, que você não esperava tanto. Foi uma hora que eu não esperava tanto, entendeu? Graças a Deus sempre tive uma condição legal, sempre tive uma condição boa. Corria de moto, andava de moto e tudo mais, então assim... mas, isso era... Hoje eu estou vivendo algumas coisas que, um tempo atrás, eu não imaginei que eu iria viver, entendeu? Então... tudo partindo de uma coisa ruim, de um alagamento, uma nada na sua vida. Exatamente. Tudo partindo de uma coisa que foi trilhando e acabou chegando lá. A minha história começou a me profissionalizar como navegador. Primeiro começou o start navegador com o meu amigo Hugo, como eu te falei. Aí do nada, cara, eu tava numa corrida, o navegador do Ingo não pôde ir. E, cara, o meu piloto não pôde ir. E o Hugo falou, puta, eu não vou correr mais, eu já tava lá na corrida. E aí o Ingo chegou pra mim e falou, pô, cara, navega pra mim. Eu falei, beleza, vamos ir, alemão, navega com você. Fui lá e naveguei com o Ingo, cara, foi uma puta experiência legal. Ele gostou muito da minha navegação, então casou muito forte ali o entrosamento meu e dele.
E o Ingo, como já tem um nome muito forte no mercado, cara, obviamente a minha carreira começou a dar uma alavancada. E ali eu comecei a me profissionalizar como navegador, entendeu? E começou assim, do nada parei com o Lucas, que hoje é baita amigo meu, fora das pistas também. E aí a história que você já conhece. E o Deninho, se der pau nele, tem que passar no RH ou não? Olha, a gente tem um combinado, ó, quem perder paga o almoço. Porque a gente tem um grupo lá da máfia do Rally, que é nos amigos nossos, que lá é o contrário, lá quem ganha paga o almoço. Mas, pô, eu falei pro Deninho, o meu acordo com o Deninho é quem perder paga o almoço. Olha, eu não sei como ele tá hoje, porque eu não vejo ele, mas ele, na minha lembrança, tá mais gordinho que você. Não, ele tá me devendo muito mais almoço, Ele tá me devendo muito mais almoço. Ó, Rafa, o Fernando Alves falou que você é mais do que especial pra ele, é mais um pra Michele lutar contra. E quer me ter o troféu dele. Esse meu amigo ele comprou o MT que eu tinha na época que eu corria de Yamaha, eu tinha uma moto de rua e uma moto de corrida. Eu ainda fui para os Estados Unidos, mas eu tinha uma réplica de rua e o Fê comprou essa moto, tá com ele até hoje, muito legal. Essa não é a moto que correu no Ilha Alemã, né? Não, essa eu corri em Pikes Peak e hoje ela tá no Museu do Canãozinho, Centro Cultural Brasil em Movimento. Canãozinho é o coach, Canãozinho Coach, sim. Lá de trás. Ele tem um museu muito legal, ele faz um trabalho muito bacana de contar a história do motociclismo. Não sei se existe isso pro rally, mas é uma coisa que tem que começar a acontecer no Brasil, né? Faz. A gente falou da Argentina, na Argentina tem muito museu pra... O rally, cara, no Brasil, assim, eu acho que com essa história do Lucas no Dakar, com essa história, isso está levando mais brasileiros pro Dakar. Isso empolgou muita gente. Então você vai ver, o Dakar no ano que vem, com certeza já vão ter muito mais brasileiros correndo do que o ano passado. Do que esse ano, no caso, né? Porque o Dakar é sempre o mesmo ano. E o que legal, se você pegar hoje o histórico do UTV, você também a gente não falou muito, mas, cara, hoje o Brasil é um dos melhores pilotos que existem no mundo de UTV, estão no Brasil, cara. Sim. Se você pegar o Varela já foi campeão 2 vezes do Dakar, entendeu? O Leandro Torres, lá atrás, quando começou os UTVs, foi campeão do Dakar. Então, assim, todo esse ano mesmo, o Rodrigo Lupi estava disputando, aqui teve problema, mas ele estava ali na frente. O Cristiano Batista, que também é brasileiro, é campeão mundial de UTV. Então, cara, você bota os brasileiros hoje para correr no mundo afora, cara, sempre se destaca. O UTV, ele casou muito bem com o Brasil. E a gente, o esporte que tinha os carros, que era uma coisa muito cara. Aí o UTV chegou de uma forma muito mais econômica. Hoje já está também ficando um pouco mais cara. Fazer um rally em sertões de UTV é uma grana também. Sim, ainda assim mais barato que os carros, mas talvez mais caro que as L200 lá de trás. Sim, mas o que acontece, cara? O UTV, você com um custo menor, você consegue ter um carro competitivo. Sim. Entendeu? Então você pega hoje, vamos supor, se eu pegar para você falar dos sertões desse ano, se eu perguntar para você quem que é o favorito nos UTV, você não vai saber me falar, cara. Tem uns 15 aí com chance de ganhar. Tem uns 15 fácil. Você fala assim, puta, cara, pode ser Denis, pode ser os 4 Varelas, sim, pode ser Cristiano, pode ser Lupe, cara, tem uma porrada de piloto bom disputando, entendeu? Agora, nos carros, isso já é um pouco mais limitado aqui no Brasil. Sim. Porque você tem lá esse Rally Team, temos eu e o Lucas no caso, porque, cara, assim, você tem. É uma briga muito boa. Você pode ter certeza. Protótipo só essas duas equipes ou tem mais? Não, tem mais. Na verdade, assim, esse ano a gente tem que ver o que vai acontecer pela frente. Pode vir mais alguém, né? Mas, a princípio, os Vanguards pegaram o carro que é igual ao do Loeb, né? O ProDrive, BRX. Eles estão trazendo esses carros que, cara, o Loeb ganhou 7 especiais do Dakar com esse carro. Então, é um dos melhores carros do mundo, sem dúvida. Acho que cabe dizer, de novo, como a gente tem um público muito diferente, os números do carro, por exemplo, quantos cavalos, quanto pesa. Então, é que assim, hoje o regulamento ele te limita um pouco, né? Mas um carro desse hoje ele deve correr aqui no Brasil beirando uns 450 cavalos. Só que é muito torque, entendeu? Muito torque. E assim, o conjunto do carro que faz a grande diferença, né? Sistema diferencial, suspensão, tração, tudo, cara. O carro é um monstro. É um Fórmula 1 hoje dos carros, né? Você já ficou impressionado de UTV? Faz curva, imagina isso. Mas o UTV, cara, ele é muito rápido. Se você pegar hoje... Esse carro é mais pesado que o UTV? É muito mais. É mais resistente, é mais... Então, a grande diferença tá aí. Por exemplo, se eu tentar andar com um UTV do jeito que eu ando com a Toyota,
nos sertões inteiro, cara, no terceiro dia eu tô em casa. Esquece. Entendeu? O TV não tem essa durabilidade com um carro desse. A grande diferença é que, por exemplo, eu corro Baja lá com o Lucas. Cara, no Baja a gente vem sem respirar o tempo inteiro. Cara, paca na caveira o tempo inteiro e, cara, você para de respirar na largada e respira na chegada. Cara, o tempo inteiro tudo que dá. Só que se eu tentar fazer isso com TV num sertões, andar no ritmo que eu ando no Baja num sertões, não vou chegar. Entendeu? Inclusive eu tive essa experiência. Então assim, eu peguei em 2021, fui pilotando de UTV nos sertões, achando que tava de carro, cara, tive um monte de problema. Mas por quê? Porque faltou eu me ajustar e falar, pô, não tô de carro, cara, tô de UTV, entendeu? Então, são dois esportes diferentes. Eu acho que hoje um carro, desses tops hoje, você consegue andar como eu ando no Baja do UTV, só que nos sertões, no Dakar. Qual que é a cadeia ali? Moto ainda é o mais rápido ou não? Não. Carro é mais rápido? Carro é mais rápido. Aí depois vem o TV ou vem moto? É que assim, tem a limitação de velocidade. Do TV, de 40, TV. De 140 de carro e ponte. Isso, exatamente. E aí, isso faz muita diferença. No TV, geralmente vira mais rápido que as motos. Sabe isso, né? O primeiro que o TV é limitado ou é um máximo 140 por hora? É assim, no Baja é 140. Nos sertões eles baixaram para 130. Mas Por que eles fizeram essa limitação? Não, aí meio no pé mesmo. O carro agora entrou limitação também. Vai ter radar, se você passar mais rápido. Se você estourar a velocidade, você é penalizado. No Mundial e no Dakar, os carros são limitados em 170. E agora estão trazendo isso para o Brasil também. Ano passado, pra você ter uma ideia, cara, os sertões até a metade da prova era só reta, velho. E a gente descobriu que o nosso carro não tinha final. Nossa, a gente só foi descobrir isso lá. É e aí, pra você ter uma noção, cara, a gente, no primeiro dia, os caras com o motor, os nossos concorrentes diretos, que são o X-Eletinho, estavam com a Toyota V8 normal. E a gente estava com a Toyota V6 Biturbo T1+, que é um carro mais atualizado, que é mais largo, pneu maior, tudo mais. Só que esse carro anda lá fora a 170. E eles não tinham, a equipe não tinha experiência de como esse carro, como é que seria a performance dele no Brasil. Quando o carro chegou aqui, 170 ele chegava muito rápido, mas dali pra frente ele não crescia mais. E o carro dos caras é 195, o bugão do Gastaldi deu 215. Teve uma especial lá que ele instalou 3 pneus por velocidade. Nossa. Porque o cara ficou a 215 não sei quantos minutos. E aí o pneu não aguentou a velocidade e soltou a banda. Ele trocou 3 pneus esse dia. Rápido, né? É muito rápido. É muito rápido. E aí o que aconteceu? A gente, para alterar o nosso carro, para tentar melhorar a performance, a equipe nossa aqui do Brasil teve que mandar um mapa. O pessoal da Overdrive na Bélgica, eles ficam na Bélgica, é a sede da equipe, e a Bélgica teve que mandar para o Japão. Para daí, eu dei esse rolê todo, para daí sim eles chancelaram e falaram, beleza, você pode mudar o mapa do carro. E aí a gente mudou o mapa para ganhar um pouco de final, mas nosso carro chegava assim, a 190. De 170, ele pulou para 190. Era um monstro. Tô tranquilo, irmão. Então foi isso, assim, a gente teve uns 2, 3 dias ali para dar uma ajustada no mapa e conseguir melhorar um pouco o final. Em 2018, eu acho que o TV já estava evoluído, já tinha a Cotton fazendo umas puta peças, né? Hoje deve ter mais fabricante, mas eu lembro que a moto era rápida ainda, os carros estavam começando a chegar ali, já tinha alguma coisa, mas não era o nível de hoje. As Ford, as mesmas. E eu lembro que o TV já era limitado também. Inclusive nas pontezinhas, o TV tem que passar quanto? 40 por hora? O TV e carro, né? 20 por hora. 20 por hora. 20 por hora? Mas por quê? Que tipo de ponte? Ponte de Porque madeira? porque senão quebra a ponte. Imagina você passar 170 numa ponte de madeira. Entendeu? 40, imagina 80 TVs passando a 100 e tanto numa ponte. Ela vai quebrar. É triste que não faz aquela réplica daquele vídeo do Oliver Time lá. O cara vem de lado, põe reto e passa na ponte. Aquele é clássico. Mas, assim, nos sertões eu lembro que eu tive muito problema, machuquei e tal. E aí eu larguei de último. E aí, quando você larga de último, tipo, você sabe que o TV larga atrás. Sim. E aí você sai e tal, cara, eu tinha pesadelo com o TV.
Porque na época, eu não lembro, não sei se hoje é assim, mas o negócio não faz tanto barulho, é turbo e tal. Sim, mas não faz. Né? Então você percebe quando ele já tá na sua orelha aqui, tipo, é. derrapando, o cara louco pode passar. E esse problema acontece também do primeiro carro pro último TV. Ah, é? Só que moto você tá exposto, né, cara? É bem pior. Mas a moto também você desvia muito mais fácil. Mas sabe, o problema é que tem muita gente sem experiência. Você é um cara que tem muita experiência, mas tem muito cara lá que não tem. Sim. E os caras, o que acontece? Às vezes eles esquecem de parar 100% a moto. Pô, você tá vindo um puta canhão atrás de você, para, velho. Por que acontece? Se você não parar, a hora que ele te passar, você não enxerga mais nada. E aí que dá as cagadas. Dá cagada direto. Porque os caras vão andando devagarzinho, eles põem pra direita assim e vão andando devagarzinho. Aí o TV vem, dá o Stella, que o Stella é o aparelho que a gente pede ultrapassagem pro carro da frente. Carro, moto, seja lá o que for. Aí, cara, eles ao invés de pararem 100% a moto, eles vão andando devagarzinho. Só que a hora que o cara passa com o TV a milhão, cara, sobe uma poeira que o cara fica. O negócio é apagar a luz aqui, velho. Você não enxerga mais nada. E aí, nego, aí os caras se enfiam em arame farpado, entra pra dentro da mata, entendeu? Aí começa a dar cagada. Mas é por isso, porque ele tem essa experiência. Então o carro hoje está mais rápido que. Não, a ordem é assim, hoje nos setores no caso. Geralmente o carro é mais rápido, depois o TV e depois moto. Quando é especial muito de pau, as motos costumam dar na frente dos UTVs porque elas não têm limitação de velocidade enquanto os UTVs têm. Tá. Mas se você pegar uma prova de média, os UTVs já andam na frente, mesmo tendo uma limitação. Agora, se você pegar uma prova, por exemplo... Se chegar em limitação do TV, tchau para as motos. Tchau aí tô para te falar que até dos carros, eles vão lá... Ó, em Portugal, andam muito, lá também é muito forte o TV. O TV lá é fortíssimo. Mas na pista de alto, o carro maior, mais pesado, é melhor. Cara, é o que eu falei, você anda muito mais no limite, né? Você anda extraindo mais do carro. Mas se eu pegar um TV de Baja, hoje com carro top, cara, eles vão andar muito perto. Muito perto. Qual que é a diferença do TV de Baja? Eles são mais leves, que a gente não leva tanque extra, a gente alivia peso ao máximo. Diferente. É carro de prova curta, né? Não precisa levar a ferramenta, step, talvez tenha alguma coisa assim, mas não igual o setor. É mais um forçadinho. Por exemplo, eu corro Baja, eu corro sozinho, não tem nem navegador. Porque lá é com plaquinha, com GPS, lá track. Só o peso do navegador também já é bastante coisa. Acho que vale para a gente falar de novo para os nossos telespectadores. A gente está falando muito para um público muito especializado, né? Imagina, Lucas de Moraes assistindo a gente, mas talvez tenha uma galera que não entenda muito disso. A gente tem basicamente dois tipos de rally aqui, o Baja e o Cross Country. O Cross Country é navegado, então você não passou pelo lugar, tem uma planilha, nos carros tem navegador, na moto você vai sozinho e você tem que seguir um caminho com referências. No Baja, geralmente provas mais longas. Sim. E aí existe toda a preparação do TV ou da moto, tanque grande e tal, é uma coisa bem legal. Sim. Já no Baja, que também corre carro, moto, TV, é uma prova que não tem planilha. Tipo, tem um guidãozinho lá sem nada, você corre no TV sem ninguém do seu lado. Sim. E é um trecho meio que bampeado ou com setinhas. E quando tem um lugar perigoso, é legal falar isso, tem as tal das curecas, né? Sim. Ainda tem isso. Tem. É o tamanho do... É um problema. Tipo, você chega lá, tem 3 curecas. É umas caveirinhas, geralmente. Às vezes, são exclamações no caso da planilha, são exclamações. Eu achava que cureca era só para pulo. Não é só pra Não. Tem vários tipos de cureca. Pode ser erosão, pode ser ponte, pode ser várias coisas. Então, assim, você tem 1, 2 e 3 curecas, né? 3 curecas é o máximo. É o perigo máximo. E 3 curecas, cara, tem que tirar o pé. Então, assim, no caso do Baja, são provas mais curtas, a gente tem as plaquinhas, né? Então você vê lá, aí sim é a caveirinha. São 3 caveirinhas, né? Você viu a caveirinha porque, cara, ali na frente vai ter uma coisa ruim. Porque lá você não tem planilha, né? E no caso, como você falou aqui nos Bajas, o carro não corre. Lá Baja é só moto e o TV. Só moto e TV. O carro não corre Baja. E aí, na planilha são exclamações. É ali que mede o nosso nível de perigo. Mas pode ser para várias coisas. Pode ser uma serra, 2 curecas, pode ser um escape, 3 curecas, que você não pode escapar porque tem um abismo. Igual aquele que eu escapei ali, eram 3 curecas. Então, é o nível de perigo. Ele mede o nível de perigo. Puxando um pouco a sardinha pro meu lado, vou matar um pouco de curiosidade. Cara, eu fico fascinado nos UTVs, principalmente pela suspensão. Eu fico olhando, cara, você tem uns puta amortecedores enormes, 3 molas em série lá e tudo mais. Até tem umas soluções bem interessantes que eu acabei aprendendo observando o TV. E eu tô agora desenvolvendo umas molas para serem usadas em TVs.
o pessoal experimentar, mais duro, mais macio, tentar trabalhar nessa associação das molas. Porque a gente tem ali a mola de Vocês têm essa conforto, liberdade de... Tem. É. Você tem várias categorias também, né? Uhum. Se você pegar a categoria UTV1, que é a principal, e a UTV2, você pode mexer nos amortecedores, da 3 para trás não. E mola também. Mola também. Ah, legal. Aí já é mais livre a preparação, entendeu? É. E o pessoal mexe bastante. Então, assim, inclusive, se, cara, eu mesmo no meu TV, eu tive que trocar a mola de conforto, porque o meu TV original ele vem muito alto, eu tinha que abaixar ele um pouquinho, só que eu não tinha mais rosca. Eu não tinha mais rosca ali para dar, então eu tinha que baixar ele aonde? Na mola de conforto. Nessa dava pra gente ter feito uma mola. Foi o que eu fiz. Das molas principais, com a mesma calibração, só que a altura é diferente. Então. Mas também precisava abrir mão da mola de conforto. Pode ser também. É que não, cara, não... É que tem muito ajuste. Tem muito ajuste, exato. É que pro carro, e no caso do meu TV, ele tem uma suspensão eletrônica. Né? Eu consigo mudar o setup dela aqui no volante. Mas aí você muda só a parte de calibração de amortecedor, né? Hidráulica. Não mexe com o modo, mexe na parte hidráulica. Na verdade, eu mexo ali no retorno e na compressão. Consigo mexer. Ele tem algumas configurações, que é o Race, que ele fica um carro um pouquinho mais firme. Aí eu tenho o Baja, que ele aquela situação que o carro fica mais mole, mas para reta com buraco ele vem caçando o chão. Sabe aquelas cenas que a gente vê? Igual no barrado. Igual os americanos, que os caras vêm com o carro, com a cabine parada e a roda caçando o chão. Aí tem essa função Baja, que para esse tipo de prova, que nem um Jalapão é legal pra caramba. E tem o modo conforto e o modo Rocks, que é o cara que quer subir pedra, trilha. Aí é bem molinho. Aí o carro fica mais alto até. No modo Rocks ele fica mais alto, ele sobe um pouquinho. Falando um pouco de categoria agora, e uma coisa que eu corri os Sertões lá atrás, planejo correr no futuro o Rally, obviamente, mas nem tenho tanta propriedade, nem tanto direito de falar muito a respeito disso. Mas eu queria a sua opinião a respeito, um assunto até meio polêmico. Eu acho animal o profissionalismo que está acontecendo com os Sertões, né? O MEN, não sei se ainda faz parte, não faz, mas a coisa mudou de mãos, ganhou uma exposição enorme, principalmente se a gente comparar com o que era lá atrás, quando o John, acho que fundou o negócio, né? Mas a galera mais raiz ficou sem espaço, né? Principalmente de moto. Hoje, para você correr uns Sertões de moto, mesmo de nacional, você gasta, sei lá, aqueles Sertões grandes, você gastava, sei lá, 100 pau, 150 pau. Eles fizeram assim, tem duas... O MEN não está mais no Sertões, ele vendeu total Sertões, não está mais com ele. Então ele está correndo, competindo, tem a equipe dele, mas não está mais no Sertões. E o pessoal que assumiu aí a diretoria dos Sertões, eles já têm uma certa experiência com a parte promocional. Então eles conseguiram fazer um trabalho muito legal. Sim. Então você pegar aí, o Sertões do ano passado eu fiquei impressionado com a divulgação que os caras fizeram. Cara, a gente chegava na cidade, todo mundo já sabia quem a gente era, todo mundo sabia o nosso nome. Foi a primeira vez que eu fiz os Sertões dessa forma. Sim. Eu falei, bom, a divulgação está funcionando. Porque quando você está dentro dos Sertões, cara, você não sabe o que está acontecendo fora. Não. Você chega lá especial, você vai lá, faz sua massagem, aí você chega, toma seu banho, passa ali o janta e acabou. Você fica ali quietinho para largar no dia seguinte. Você não vê mais nada. Literalmente uma bolha, né? É uma bolha, literalmente. Mas todo mundo que estava de fora elogiou muito a transmissão e tudo mais. Então, assim, eles conseguiram dar uma melhorada muito nessa parte de divulgação, que eu acho que é uma coisa muito boa. Agora, o Sertões do ano passado foi atípico. Ali realmente a conta foi muito alta, porque foi praticamente 2 Sertões em Foi um. talvez o maior rally do mundo. Não sei se chegou a ser isso. Extensão, eu acho que chegou a ser o maior rally do mundo. Entendeu? É, Só que assim, cara, foi um Sertões atípico porque o custo para as equipes foi muito alto. Porque assim, cara, você largava do extremo sul e terminava no norte. Então assim, cara, imagina quem sai de São Paulo, você vai ter que pegar toda a sua equipe, toda a sua estrutura, levar lá pro sul. Então, cara, você vai ter caminhão, food truck, motorhome, todos os carros de apoio, todos os seus mecânicos, tudo se deslocando até o sul. Aí você vai fazer um Sertões de 14 dias, cara, que é muito longo. E Sertões, além de 14 dias, especiais longas também. Então você vai fazer e vai terminar no norte. Então assim, quando o Sertões acabou pra gente, a gente entrou no avião e veio pra casa. Os caras vão ter que descer ainda. Então você vai ter caminhão, motorhome, todos esses, os caras têm que voltar tudo. Então assim, foi um Sertões muito caro, foi um Sertões muito longo. E foi, cara, sensacional. Lógico. Mas, cara, obviamente, ali você precisava ter um budget maior para poder correr. Agora, esse ano eles fizeram o contrário.
Esse ano, para quem quer correr os Sertões e quiser, cara, ter um custo menor, é os Sertões. Mas já acabaram as vagas. De moto já não tem mais vagas. Você falou, eu né, falei, que eles estão limitado as limitando, vagas, né? esse é o problema. Ah, Porque assim, só pra você entender, Ah. esses Sertões esse ano, a gente vai, cara, rodar muito pouco as equipes de apoio. Porque a gente vai fazer formato margarida. O que é formato margarida? A gente vai ficar 4 dias na mesma cidade, e aí você vai fazer um especial, volta pra cá, faz outro especial, volta pra cá, faz outro especial, volta pra cá. Então, cara, você vai ter, sei lá, 3 ou 4 cidades de dormitório, entendeu? Sim. Então é muito mais barato para as equipes, porque eles não têm que se locomover, não ficarem parados. Até motorhome, cara, você não chama de motorhome, você pode ficar no hotel, vai ter cidade com estrutura e tudo mais. Sim. Então tem um custo mais baixo. E tem a categoria moto selfie. Eu andei na selfie. É animal, legal pra caramba. Que já é um custo bem mais baixo. Mas o que eu acho no geral, não é uma crítica, é só uma mutação que teve, ficou muito profissional. Sim. Hoje, se você tiver como conseguir patrocínio, fica menos difícil, né? Claro. Porque tem uma exposição grande e tal. Mas eu sinto falta de uma prova de rally de entrada, sabe? Sim. Tem o Jalapão, que é legal pra caramba, tem os lá no Sul, Rota Sul, acho que tem várias provas, mas acabam que são provas ainda assim caras para quem está começando no esporte. Eu acho que para quem quer começar no esporte, é o bairro. Que é animal. Animal. Eu fiz em São Manuel. Cara, então, essa que a gente correu agora foi São Manuel. É animal muito disputado e com custo muito mais baixo. Entendeu? Então, assim, geralmente são lugares próximos da gente aqui, no nosso caso, que a gente está aqui em São Paulo. Sim. Geralmente são lugares próximos, especiais curtas, entendeu? E ali é tiro rápido, cara, é o que eu falei. Absurdo, 2 diazinhos, você vai 2 dias de prova, entendeu? Agora, se o cara quiser correr de UTV, puta, mas ainda assim tá muito caro, porque o UTV tem correia, tem tal, beleza, tem o UTV Cup. O UTV Cup é muito legal, vai ter agora, vai ter sábado, vai ter que é uma parada meio que original, estoque, você vai lá na verdade tem várias categorias dentro do UTV Cup. Tem o carro estoque, tem o UTV4, o UTV3, o UTV2, o UTV1, você tem o carro estoque, mas é uma prova de um dia só, entendeu? É só sábado. E são 3 voltas de 30 km. Então, cara, pô, se você encher o tanque do seu carro, você faz a corrida inteira quase. Entendeu? Não troca correia, né? E não vai trocar correia. Porque você faz com uma correia a prova inteira. Porque o custo, só para o pessoal que não entende, o custo que é elevado nos TVs é a tal da correia. Porque a correia hoje, cara, ela, no ritmo de prova que a gente anda com os TVs cada vez mais fortes, tem que estar trocando o tempo inteiro. E ela é cara. Você vai pagar uns R$1.800 aí uma correia. Entendeu? E dura 1.800 a 2.000. no TV top de corrida dura quanto tempo essa corrida? Cara, se você quiser disputar com ele, eu troco toda a volta. Então, porque o 3 pau de corrida. A correr, assim, ela é o calcanhar de Aquiles, porque você pode pensar, bom, eu não vou trocar. Para explicar também, que o pessoal tá vendo, o TV, ele tem a transmissão CVT, né? Que é de variação contínua. Mas não você tem igual de carro, é diferente, né? Mas aí tem a correia e as polias que vão se Sim, aproximando. Tá? Então quem faz a transmissão é mais do motor para a roda, exatamente. vai passar por uma correia e se ela estourar, acabou, né? Exatamente, e elas são usadas muito no limite, entendeu? Porque os carros são muito fortes e a gente usa mais potência que o original. Geralmente põe um pouquinho mais de potência e assim, os carros são muito rápidos, cara. É impressionante, eles aceitam muito. Então, assim, quando você começa a extrair tudo que ele te oferece, aí a corrida realmente começa a sofrer. Entendeu? E tem uma coisa legal também, que num carro preparado para isso, tipo, sei lá, não sei se no Baja, assim, mas nos Sertões, eu sei que vocês trocam muito rápido a correr, né? Troca rápido. Tipo, depende de carro para carro. Foi feita uma modificação para acessar mais fácil, para troca ser mais Cara, fácil, existe uma solução. Assim, esse carro que o Lucas está correndo, inclusive eu vou começar a correr com um desse também. A próxima corrida eu tô com um desse, que era, cara, mais um sonho que eu tinha correr de Pro R. que é o 4 cilindros top. Que é o 4 cilindros top. E eu, a partir da próxima corrida já vou estar com um 4 cilindros desse. Então, eu acertei com a Polar essa semana mesmo. E esse carro tá chegando para mim e acho que a próxima eu já tô com ele. Que aí é o carro igual do Lucas. Então, é mais fácil trocar nesse? Não. Muito mais difícil, mas essa não estoura. Aguenta bem mais. Muito mais. Esse carro ele tem um conversor de torque e ele é um motor 2.0, um motor maior, só que ele não é turbo. Ele é um motor que já vem de série com 227 cavalos, aí você faz uma piseira para 230 e poucos cavalos. Só que ele não é turbo, ele é um motor 2.0 e ele tem uma correia muito maior e ele tem um sistema de conversor de torque, que esse conversor ele ajuda a não passar o impacto para a correia. Ele absorve um pouco, né? Porque qual que é o problema da correia para o TV? Não é na aceleração só. É tranca. É freio, cara. Porque imagina o seguinte, você já viu o TV andando?
Você viu quando os caras vêm freando lá dentro, ele vem... Aquilo ali, cara, imagina que a corrida para. É tranco, né? Então, você tá ali a 7.000 e tantos RPM, daqui a pouco você, pum, você laca no freio, a corrida, pum, ela para. A hora que você solta o freio, se o motor já tá com um giro alto, ele, pum, ela dá aquela estirada. Então, cara, ela tem que realmente ter uma resistência muito grande. E o conversor de torque do ProR, que é esse Polaris novo, cara, ele faz essa função muito bem. Tanto que, cara, você vê que não tem estourado a correia. Mas tem mais perda de potência do motor para roda. Se você. E mais peso também. Cara, assim, mais ou menos. Eu acho que ele consegue com a diferença de motor, de potência, porque ele é motor aspirado, ele te despeja de uma vez só. Ele tem mais cilindrada. Ele tem mais cilindrada, ele tem uma potência maior e ele não tem aquele delay do turbo. Sim. Entendeu? Que até aquele lagzinho até o turbo entrar, o ProR não tem. Na hora que você beliscou o pé, ele cospe de uma vez. Então, assim, isso pro rally faz muita diferença. Sim. Porque o rally você tá o tempo inteiro, você vai sair o tempo inteiro, muito mais do que a pista, entendeu? E não tem embreagem para dar uma pedaladinha. É o tempo inteiro acelerando e freando. E aí o fato de você não ter um delay ajuda muito, entendeu? Então, o ProR, cara, realmente está cumprindo muito bem essa função. Eu tive aquela experiência lá, né, com o TV na pista da Capoava, mas no autódromo mesmo, o TV no asfalto. Ah, legal. Foi muito louco. Foi meio que uma invasão, um track day, a galera foi do TV. É a galera da HG. Ah, o Fabinho, pô, Fabinho, eu tava falando com ele agora há pouco, pô. Então, É parceiro. Eu sou da Zona Norte lá também. Ah, legal. Então você conhece o Fabinho da HG? Sim. Pô, legal. Ah, ele era das motos também, né? Sim, Tem motos, até hoje. Na serra lá. Mas eles foram muito pro TV, assim. Foram. Cara, na verdade tem acontecendo muito isso. Se você olhar o grid hoje, Mas acho que é o que o Rafa falou, o custo-benefício está muito convidativo, não tá? tá muito limitativo. Hoje, o que está acontecendo muito, pelo menos nas motos, graças a Deus, está salvando muito, porque, cara, tem as equipes profissionais, né? Sim. Então você vê que os amadores estão migrando mais para os UTVs. E os carros, acontece igual. O cara que quer, puta, eu quero competir, mas não quero gastar a fábula num carro. O cara vai pro TV e vai conseguir disputar. Então o TV está puxando um pouco de cada lado. Está puxando o cara da moto, que quer começar, o cara de repente é amador, o cara quer começar a se profissionalizar, mas já tá, de repente a moto, o TV você tá muito mais seguro, né, cara? Não tem jeito, ele muito com mais. gaiolado, com cinto, com banco e tudo mais. Então tá tendo essa migração, né, do pessoal da moto. E de novo, o TV vale cada centavo, cara. Pode parecer uma coisa para algumas pessoas surreal, puta, sei lá, 300 pau, não sei quanto custa um TV novo hoje. Mas é muito absurdo. A entrega. Principalmente quando você anda no habitat dele, que é um lugar de terra. No asfalto, então, é eu legal. andei na terra com carona. Então, mas você Fiquei viu muito impressionado. quanto De freio? carona você sabe, né? Essa é uma pergunta que eu quero fazer muito para ele. O banco do carona corre mais, na minha opinião. Cara, engraçado que Isso que eu quero saber, se você passa menos. E outra coisa também que eu queria muito saber, cara, você tá lá dando aquela velocidade toda, olhando com uma folha de papel. a pergunta que eu mais uso. Cara, eu vou te falar, se você me pedir pra pulsar no meu celular, esse dia eu peguei um Uber, cara, assim, mexendo no celular, acho que eu mexi em 5 minutos, começou a me dar um enjoo, cara, enjoo, falei, nossa, não consigo mexer. Mas quando você tá navegando, cara, entra adrenalina, entra um monte de coisa que não te deixa enjoar. Mas se você me perguntar, Kaique, se você ficar lendo num carro, você vai enjoar? Vou, óbvio. Vou enjoar igual todo mundo. Só que quando você entra numa competição, num rally, entra uma outra, cara, você entra em trânsito. É uma outra pegada. Aí, tanto é que quando dá problema, aí cai o ritmo, cai a adrenalina, aí é foda. Aí começa a enjoar. Então quem por exemplo, o carro achou que não podia ser navegador. Pode ser Pode, com certeza. Pode E é engraçado isso, quando dá pau, por exemplo, você tá lá, você tá no ritmo, tô lá, eu e o Lucas, pá, no ritmo, tá lá, beleza. Aí deu um pau no carro. Aí você tem que só chegar. Sabe o que acontece? Você só chega. Aí você vai andando devagarzinho, só pra chegar, aí, puta, cara, você começa a desfocar na planilha, sabe? E nisso começa a enjoar. Só que o que eu faço? Eu deixo um bonalzinho na minha porta ali, meu. Se eu ver que deu B.O., põe o bonal pra dentro e... Bem amarrado. Põe aqui, assim, ó, aí, pau, anda pra dentro. Mas pra você ter ideia desse negócio de enjoo, o Lucas, a primeira vez que ele andou na duna, ele enjoou pra caramba. E ele guiando. Enjoou muito, enjoou, balão, desceu, botou o pé pro alto lá, de TV. No Peru, a gente fez um teste no Peru, no começo do ano passado. E aí, cara, ele enjoou um monte. E aí quando ele fez a prova, acho que em Dubai, também, no segundo dia lá ele enjoou. Ele tava liderando a prova, aí no segundo dia ele vomitou lá, passou mal, e o pessoal lá usa se você olhar nos vídeos da cara, o cara com adesivinho aqui assim, ó, esse adesivo vai para enjoar. É mesmo? Vários pilotos. Um adesivo de nicotina, mas... Vários pilotos de ponta, cara, usam isso aí.
Enjoa, cara. Na duna é muito pior. É muito pior, porque ela é igual o mar. Você começa a olhar assim, você vê tudo igual. Daqui a pouco você olha para baixo, daqui a pouco você olha para cima, você olha para o lado. Você Tudo inesperado. Tem um ponto legal de duna, que é, você deve saber com certeza, o lance da duna funil, você não pode entrar, acho que é legal explicar isso também. É, a duna funil é quando, cara, você cai num funil, por exemplo, porque a duna você só consegue ver o que vai acontecer muito em cima, né? Uhum. Então, por isso que é muito importante essa leitura de, cara, o cara que tem experiência, a hora que ele vê a crista da duna, já meio que imagina que tem pro outro lado. Então, assim, muita gente cai no famoso funil. Funil é quando você tá numa duna no alto, aí você desce ela e aqui ela tem um buraco. E é Só um que é funil, buraco para todo exatamente mundo, imagina exatamente um funil. Eu já vivi. Você não tem saída, entendeu? Você não tem como sair, você não sai para trás, não sai para o lado, não sai para nenhum. Então, assim, o pessoal quando cai no funil, se você conseguir, você tem que começar a girar. O globo da morte. Se você cair e não conseguir sair, você vai ter que começar a girar para ganhar velocidade e tentar sair. Mas o funil pega muita gente. Pega muita gente. Quando cai ali dentro, não é difícil sair. Né? Os caras se ferram. O Loeb perdeu um da cara assim. Ele estava liderando, acho que foi o primeiro, se eu me engano, foi o primeiro da cara dele. Ele estava liderando, entrou no funil lá, ficou não sei quanto tempo para sair e acabou. Que doideira. E a gente já vai caminhar para as perguntas finais, mas tem um ponto legal do Dakar também que a gente não pode esquecer de falar. Tem um piloto que era MotoGP, agora foi pro AMA, agora está no World Superbike, talvez, o Danilo Petrucci. Sim, eu vi ele andando, andou muito. Andou muito. Eu vi. Ele era da MotoGP e foi pro Dakar, de moto, de off-road. Ele já treinava motocross e tal. Mas Esse ele cara, MotoGP, o pessoal treina muito motocross, né? muito. É. O treino off-road, você sabe, é o que você aprende de leitura de terreno, Sim, a moto o tempo todo mexendo. Quando você tem essa experiência, a moto derrapa e você abre um sorriso embaixo do capacete, você transfere isso para o asfalto, sua vida fica muito mais fácil. Então, eu acho que de alguma maneira, não sei se é muito comum os pilotos de asfalto treinarem na terra. Você sabe que o Indo falou a mesma coisa pra mim, né? Pra carro. Mas já tá respondido, já. O que ele falou? Falou a mesma coisa. Falou, cara, depois eu comecei a correr de rally, já ter feito isso antes. Melhorou. Porque ele foi fazer, já estava aposentado. Nossa, ele foi 12 vezes campeão da sua casa. 12 vezes. Imagina como você imagina. Mas ele já estava aposentado, né? Ele já estava aposentado da estoque, mas ele fez mais umas provas, andava lá na volta rápida. O pessoal ia colocar aí como mudou algumas situações minhas na pista, depois eu comecei a andar no rally. Impressionante. Tipo assim, sabe aquela saída do perrengue? Quando dá errado, você conseguir corrigir e tal, o inesperado, na chuva ele falou que mudou muito a tocada. Sim. Uma coisa que eu procuro fazer é ficar pisando fora do tapete, assim. Então, por exemplo, estou fazendo um treino na chuva, Interlagos. Sim. Aí, o treino vai ter 20 minutos, acabou o treino, você vai receber a bandeirada e você tem aquela volta para retornar para o box. Sim. No circuito, no asfalto, quando está chovendo, às vezes a gente é obrigado a mudar o traçado. Sim, sai fora da borracha. Recebo aquela bandeirada, eu fico brincando de andar na borracha, e fazer drift e tal. Sim. Então, eu acho que assim, você ter essa ferramenta a mais é um negócio que pode te ajudar em vários momentos. Não, ajuda muito. Então, Por isso que o pessoal de moto, de carro não tanto, mas de moto eu vejo os caras de moto velocidade geralmente andando no... Mas o Petrucci, só voltando, foi uma coisa absurda, porque ele era um bom piloto de off-road, mas, cara, você pode ser muito bom de off-road. Você ganhar um especial de Dakar é uma coisa para alienígena. E ele ganhou um especial, se não me engano. Ele tava fora do território dele. Ele era da MotoGP, aí foi pro Dakar e ganhou um especial. É tipo uma coisa... É a mesma coisa ao contrário, quase. Você pega exatamente. Que o pessoal que não entende muito assim, do esporte, igual a gente estava falando um pouco tempo aí do que o Lucas fez, não sei se já estava gravando ou não, do que o Lucas fez de fazer um pódio na Estrela do Dakar, né? Absurdo. Cara, isso aí, assim, ninguém esperava. Nem ele. E ele tava ali disputando, cara, com o Loeb e com o Nasser, cara. O Loeb é 10 vezes campeão da WRC, 9 vezes campeão da WRC. E o Nasser já ganhou da cara várias vezes. Quantos anos esse cara tá lá dentro? Esses caras que estão aí, na estreia deles, não fizeram o que o Lucas fez, meter um pódio. Entendeu? Então, assim, você pega, acho que o único que fez isso foi o Ari Vatanen, em 1988, lá atrás. Mas numa época que devia ter muita diferença de equipamento. Muita diferença de equipamento. E esse cara já corria da WRC. Já era um cara, um dos melhores pilotos da WRC do mundo. Sim. O cara chegou lá, até que foi campeão da Dakar depois, algumas vezes. Então, o que ele fez? Os pilotos daqui terem pouca oportunidade de andar fora, o nível daqui talvez fosse muito mais alto do que se imaginava. Não, com certeza. Mas como descobriu. O TV provou isso, né? O TV provou isso. O Varela lá sendo campeão da Dakar.
o Lupe, quando vai lá, sempre tá andando na A frente. gente fala de Dakar, não tem como não lembrar do Zé Mário Dias, né? Sim, Zé Mário, fotógrafo, não, Cara, demais. tudo que ele faz do Dakar no Sim, é Instagram top. dele, Esse ano ele não foi, sensacional. cara. Esse ano ele não foi. E mas bem ele fez esse a ano ele não cobertura, foi. assim. Ele falou, puta, meu, eu conversei muito com ele durante o Dakar, com o Lucas e tal. E ele falou, cara, não acredito que logo nesse ano eu não fui, cara. Eu falei, puta, meu, ano que vem você tem que estar lá. E ele Mas é uma pessoa que é muito legal de estar por perto. muito, cara nota mil, um baita profissional, cara, as fotos Ele dele correu são também impressionantes. com a gente, mas não Eu carro. vi, eu acompanhei. Ele vai correr no carro com a gente. Eu vi. E assim, eu conheço o Zé, eu em 2006, eu trabalhava com um carrãozinho de Husqvarna, corria de Husqvarna profissional e tal, supermoto, e o Zé saiu lá de Campo Mourão e veio para São Paulo para fotografar acho que motorsport pela primeira vez. Ah, sim. Caraca. E aí a gente ficou amigo naquela época, mas depois perdemos não, ele é um contato. cara, Ele não era, a gente falou de alienígena na pilotagem. Não, Só ele que é um alienígena na na fotografia, fotografia, total. Ele Só já que- era, não. Ele já era muito bom, só que ouvindo sua história agora e conhecendo um pouco da história do Zé, eu acho que elas meio que parecem no sentido de não fazer força, de só acreditar, puta, achar que vai dar certo, Sim. ter alguns sonhos e, cara, e aí vai levando e vai acontecendo, sabe? É isso. O Zé me parece que Ele tem uma vibe diferente. Uma vibe diferente. é muito leve, a bom. coisa com ele acontece de uma maneira leve, sabe? Exatamente. Não tem esse, tipo, você não vê o cara, sabe? Ele é um só cara se querido em vê. qualquer lugar, né, cara? É. Não tem um cara que você fala... Porta do- aberta em tudo é. que é canto. Ele é muito gente boa, muito competente. enfim. Sim, espero que A gente tá falando de Dakar no tempo todo aqui, eu falei, tem que falar do Zé. Não, Zé, lógico, você tem, todo mundo conhece, pô. Beleza, a gente pensou numa pergunta para fazer e provavelmente vai ser a pergunta que vai ficar para todos os convidados no final. Se você, e assim, como uma coisa que teoricamente não é só motorsport, uma coisa graxeira, embora a gente seja alucinado, a gente falou disso o tempo todo. Mas a gente falou A gente tentou muito sair um pouco, mas É. acaba voltando, né? Mas se você pudesse, você está com quantos anos agora? Eu tô com 38. O certeza acaba. Acaba, o cara tem muito dia, cara. Não, se tiver o terceiro sertão, você vai ver. Não, só acaba Aí ele fala que a gente fica fazendo piadinha. Tá vendo, né? Eu falo brincadinho rodando minério. Sabe aquelas caminhonetes que vai com minério? Sei. Eu tô zero, velho. Um ano já tá tudo destruído, Não, né? parece que eu tenho PT. 73 anos? Não parece. Não parece, não Eu parece. tenho invertido 37. É. Mensagem subliminar. Se você pudesse voltar lá atrás e dar um conselho pro Kaique de 18 anos, o Kaique jovenzão, ó, o que você falaria? Puta, cara. Você sabe que eu acho que eu não mudaria nada do que eu fiz, cara. Acho que eu não mudaria nada. Eu me orgulho muito da minha trajetória até aqui. E eu acho que eu não realmente eu não consigo responder essa pergunta assim, puta, eu mudaria alguma coisa? Não, cara. Não mudaria absolutamente nada. Nada. Acho que tudo que eu fiz foi. Sou um cara muito da emoção, assim, passo as coisas muito emotivo. Tem hora que até tenho que me segurar um pouco, porque passa um pouco do ponto, sabe? Mas eu acho que tudo que eu fiz foi muito coração, foi muito, cara, porque é aquilo que eu acreditava, tudo que eu quis. E as coisas aconteceram para mim, como eu te falei aqui antes, eu acho que graças a isso, eu não mudaria nada, exatamente nada. Tenho orgulho mesmo da minha trajetória até aqui. Legal. De felicidade, né? Cara, Felicidade, um legado, uma história completa. E assim, Legal. óbvio que deve ter muita história de se fuder, né, cara? não, muita. Entendeu? Mas Mas não é faz se parte. fuder num rally, mas se Eu, fuder cara, na vida. eu fui aquele moleque que deu muito trabalho pros pais, entendeu? Meu pai e minha mãe, cara, hoje eu sou pai e eu sei o quanto que eles devem ter passado na minha mão. Porque sempre fui, virado um giraia, assim, sempre fui 220 o tempo inteiro. Até hoje eu sou assim, então já fiz muita cagada. Já capotei carro, já peguei, sabe? Aquelas coisas, já fiz muita merda. Mas faz parte do que eu sou, entendeu? Então, assim, meu pai e minha mãe sempre falaram, agora que você for pai, você vai pagar seus pecados. Cara, graças a Deus meu filho veio puxando a mãe, então ela é mais tranquila. Então, graças a Deus, eu ainda tô bem tranquilo Você por pode aqui. ter um segundo, aí você vai ver. Então, ou, cara, chega a adolescência, a gente sabe como é, tem muito chão pela frente, mas assim, cara, eu realmente fui uma criança, um moleque que deu trabalho, mas, cara, sempre fiz as coisas do lado do bem, nunca fui pro lado errado, então, puta, sempre fui envolvido com isso, com esporte, com moto, com bike, com carro, sempre com isso, sabe? Nunca me desvirtuei para outro caminho, então, acho que
cheguei aqui por isso. É um trabalho bom de dar, cara. Eu também segui nessa linha. Fui muito louco, enfim. Fiz muita merda, mas sempre pro lado de cá, sabe? É igual eu, cara, igualzinho. Meu pai uma vez me falou, quando eu era bem pequeno, nessa idade que você começa a ter acesso às coisas erradas, nunca fez a minha linha isso, mas meu pai falou assim, cara, os meus amigos precisavam ficar loucos, sabe, fora de si para fazer, eu Sim. fazia só para fazer melhor. Exatamente. Então eu sempre tive isso. A minha loucura sempre foi essa, cara. É É adrenalina. Eu acho que é igual você, a sua loucura é adrenalina. Então, Coloca seus filhos pra gostar de motor esporte, eles nunca vão ter dinheiro pra gastar com droga. exatamente. Vamos pro Chevette, o seu filho começa a ficar real. Olha lá quem tá ali, ó, vamos ver. Vem. Vem cá, pô. Não vai entrar, vai ficar com É vergonha. vergonhado. É isso aí. Ó, falando nisso, tem um fãzaço seu lá de Floripa mandando mensagem aqui. O Diego? O Diego. Um grande abraço pro Diego. O Diego conhece a parceria aqui. Eu tenho que mandar também Caramba, amigo lá velho, pra você olha. Cara, muito obrigado pela sua show, hein, presença. cara. O Kaique recebeu uma Pô, placa legal, agora. cara. Não sei se dá pra ver aí de longe, mas, pô, bacaníssimo. Legal mesmo. É isso aí. Valeu, cara. E quando tiver as provinhas aí, quando tiver um track day, qualquer coisa, me convidem, meu. Não, vamos trocar experiência, vamos gravar conteúdo disso, né? Vamos lá. E outra, já tá convidado os dois aí, meu. Vamos marcar um fim de semana. Vamos fazer um teste Vamos dar um rolê de test TV. drive. Vamos dar um rolê de TV. Aí vocês vão pilotar o TV, não só lá do lado, entendeu? Sim. Lógico, cuidado pra não fazer merda. Tá, mas vamos lá, É bem vamos lá. a gente tem uma disputa meio séria. Então tem que ir um cada dia, entendeu? já. E eu minto o tempo. Falo, não, aquele virou alto pra caramba. Aí fica mais tranquilo. A gente é meio doente. Mas vamos lá, eu vou agitar isso aí, depois vamos bater um papo aí, eu vou combinar pra gente dar um rolê de TV. Então, Beleza? Cara, obrigado mesmo aí, viu? Valeu, foi bem legal. Acho que o pessoal todo gostou aí, foi legal, cara. Tudo funcionou bem, todo mundo curtiu. Bom, estreamos aí, né, com o pé direito, foi isso aí. show de bola. Pé no dar porão. um abraço pra equipe ali. Tem 50 pessoas ali atrás. né, pra Tem. Todo mundo ali. É isso aí. Gente, obrigado. Esse foi o nosso podcast Escuderia. Um primeiro muito especial. Eu fico até preocupado, porque quando começa bem assim, para manter essa média de convidado e de papo... Não, vai manter com certeza. Enfim, cara. vamos- Quem sou eu? Vamos ter que pensar no próximo convidado de peso De aí peso, para manter esse nível. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente vai melhorar cada vez mais. E é isso aí. Obrigado mesmo pela audiência. Tamo junto. Valeu. E a galera foi guerreira. A galera tá até agora aqui. Show. Agora é a hora que eles vão parar o vídeo, mas vai demorar pra parar. A gente fica meio É, sem que eu graça. tô só dando esse salaminho aqui pra Se fosse o programa do Jô Soares, era que tava subindo as letrinhas e todo mundo conversando. Muito bom, legal, hein?